o Filipe Becken e vamos dar início aqui a mais uma quarta-feira. Ora, cá está ele. Ora, boa noite. Hoje não houve problemas técnicos, Não. nós somos espetaculares e testamos tudo antes. E nós estamos no mesmo sítio. Hoje nós estamos no mesmo sítio. Por isso, Boa noite. hoje vai correr muito melhor. Nós estamos aqui com feedbacks indesejados. E voltei Impecável. aqui ao meu cenário incrível. Sim, aqui é. Para não ter que andar aqui uma reca do pescoço. E vamos dar aqui início a mais uma live. Hoje houve aqui umas adaptações. Porquê? Porque agendas de pessoas é normal, é complicado, é imprevistos. E o convidado para hoje teve um imprevisto. Eu tive que fazer aqui uma adaptação e chamei o meu artista de reserva. Que vamos aproveitar para dar aqui uma primeira abordagem, um primeiro toque a um novo quê? Fugiu uma palavra. A uma nova série, digamos assim, de conversas que eu e o Becken vamos começar aqui a trabalhar e a desenvolver com vocês, de conversas mais... Exatamente. A plataforma não deixa de ser aqui o Instagram. Completamente. Mas a temática que vamos desenvolver e o que pode surgir depois daqui, acho que pode ser uma coisa bem interessante. Um espaço que vamos criar que, na verdade, tem estado bastante vazio na nossa sociedade, inclusive em Portugal. Sinto que a pintura e a arte em si tem sido muito pobre e acho que um bocadinho o papel da arte de cor também acaba por ser de dar espaço quer aos artistas, quer com materiais, essencialmente, mas também agora começar a abraçar outras iniciativas e estas lives têm funcionado muito bem para isso, para dar palco aos artistas, para dar espaço a vocês para se estarem a conhecer, juntamente comigo, e fazer esse trabalho. O que é que eu tinha aqui mais a acrescentar? Acho que era isso. Não sei, diz-me tu, Becken. Tenho aqui uma pergunta para te fazer, que eu acho, e vou aproveitar em direto, que é uma coisa que eu nunca te perguntei. Okay. Como é que gostas que te trate? Ora, por Becken. Por Becken. Pois, lá está, por Becken eu acho que até a nível artístico funciona muito bem. Okay. No entanto, vejo, convivendo contigo noutros contextos, vejo que outras pessoas te chamam de forma diferente, por isso exatamente. Não sei aqui a nível artístico, a nível... Na família tratam-me por Pedro, que é o meu primeiro nome, e Becken é o nome de família, um dos nomes de família, e Filipe é o segundo nome de família, portanto é o último. Becken Filipe é realmente o meu nome, Pedro Becken Filipe. Ok. O Becken tem um som um bocadinho diferente, e na escola o Becken dava para várias brincadeiras e pegou o Becken, até os professores às tantas era tudo Becken. Não havia outro, haviam outros Pedros, não é? E portanto... Claro. Olha, Sara, vamos dizer um olá, Sara, que temos aqui uma nova fã com umas iniciativas muito interessantes para breve. Sara, eu vi a tua mensagem, mas nem te respondi. Vou-te responder no final da live. Estava a entrar, não deu para te responder. Mas sim, é um sim à tua questão. É um sim à tua questão. Podemos falar, sim. Pronto, portanto, Becken Filipe. Nada a ver com os eletrodomésticos? Ou sim? Não sei. Quem sabe? Se calhar. Que eu saiba, fica aqui a dúvida. Que eu saiba não, mas claro que achamos piada ao nome de repente estar em todo o lado. Neste momento eu faço café todos os dias no Becken, não é? É impressionante. Neste dia estava numa casa de banho, não é? Obviamente não vou descrever o que é que estava a fazer e olho para o lado e disse, até aqui, Becken. Até aqui. Em todo o lado. Mas não temos nada a ver com a marca que eu saiba. Não é um nome de família muito comum, mas não sei sequer de onde apareceu a marca. Não tem nada a ver com isso. Vamos falar de coisas sérias? Vamos lá, o pessoal está. Já temos aqui 8 pessoas. Olha, a primeira coisa séria que eu queria falar contigo é que as nossas lives e o que temos estado a desenvolver é mesmo sobre pintura, não é? Arte, então, nos dias que correm, é uma palavra tão abrangente, não é? O espectro é tão grande, o espectro da palavra arte.
Olha, podemos pegar por aí, que eu gosto de pegar nessa parte que hoje em dia arte, como é que definir, como é que fechamos? Ainda hoje estava a ler um livro, estou a ler um livro de mercado de arte, estou a reler, e ele estava mesmo a fazer essa evolução desde das vanguardas impressionistas até ao pós-modernismo, desde o modernismo, aliás, do classicismo ali do século XIX, Muito bem. modernismo e pós-modernismo. E que, na verdade, ele descreve ali que o pós-modernismo é um bocado um ciclo que está ali perdido de regras. Completamente. O que nós já falámos antes, uma certa desfragmentação. Exatamente. É difícil definir, é um bocado vale tudo, Vale. de uma forma mais Parece, é o que corriqueira. parece. De... É o que parece Sim. com a banana ou com outro tipo Mas lá de... está, eu sinto que, e também reflete-se muito na sociedade hoje em dia, que acho que a tendência de falta de regras ou de orientações ou de definições, uh, que lá está, é o vale tudo, que tudo é possível, mas que ao mesmo tempo não nos dá umas orientações para dizer isto é isto. Fica difícil hoje de dizer que determinada é uma determinada Fica. coisa. Precisamos de uma bagagem muito grande, académica ou factual, naquela direção. Quer dizer, precisamos Histórica. de ser peritos. É preciso perceber uma evolução da história para chegar a um Exatamente. consenso e não Exatamente. dizer que arte é isto. É difícil. Mas Acho que é muito difícil muito. responder essa questão de uma forma relativamente simples e Eu acho direta. que não podemos fechar o que é arte. Ok, Não é. Acho que é essa exploração também eterna que permite à arte, que dá espaço à arte de existir. certo. E nas suas diferentes formas, nós já tivemos mais presos, por exemplo, pela igreja, em momentos em que só se pintava e só se esculpia para a igreja ou para outras ordens, ou para os reis, ou, por exemplo. E já tivemos liberdade absoluta no primitivismo e se calhar um bocadinho hoje em dia também. Não é? Temos uma liberdade que parece quase total. Exato. O tal vale tudo no mercado da arte contemporânea. Mas que depois, neste vale tudo, há uma política agora, uma tendência de cancelamento absurda e que nos traz quase uma censura. Mas que vale Oh, tudo. mas vale tudo. Mas aí entramos num campo da política, não é? Sim, E vamos se, focar então na nossa não, cena, que é mas arte está e tudo pintura. bem. É, Faz com sentido? certeza, mas está tudo bem. Mas a questão é que assim que metemos a política ao barulho, temos toda Sim. uma nova visão da própria história da arte, não é? E da Porque, realidade atual. e da realidade atual, porque o mercado da arte, nós podemos falar da arte ou podemos falar de altas transferências de capital sob aquele pretexto, não é? E portanto, Sim. há muito que se pode falar no mercado da arte atual. O que nos interessa a nós como artistas, acho eu, e voltando à pintura, é que na verdade, seja qual for a razão que levou a que tal peça ganhe essas dimensões, vai pertencer aos livros e aos anais da história da arte durante muito tempo. Até sofrer novas reavaliações, vai demorar muito tempo e vai influenciar. Claro, e acho que era daquilo que já tínhamos falado em off, um bocadito, eh, e que lá está no meu secundário, quando eu estudava História da Arte, e até tirava umas notas interessantes, mas que uma das primeiras coisas que tínhamos que falar era da contextualização histórica, da Muito, análise da própria obra, isto é, pegar nela na época, nas influências e no contexto histórico envolvente, na sociedade e tudo mais, muito e, importante. e ela viver desse contexto, ela surgiu desse contexto, dessas influências, e não podemos separar isso e analisar a obra por si só. Daí eu achar que não deveríamos entrar, a não ser que o artista seja um artista, um artivista, portanto, um artista muito ativo na direção da política e não possamos separar a obra dele da política. Acho que devíamos analisar as obras pelo que elas são no mercado da arte e o que é que elas refletem para nós artistas e para a nossa obra. Porque independentemente da razão pela qual a obra X ganhou aquela dimensão, ela vai criar influências, Lá ela está. vai, ela vai criar dinâmica no mercado da Ela arte, ela vai ganha a criar o sua seu oposto. independência. Ela ganha a sua independência. É Exatamente. quase como um filho que se separa dos pais e que ganha Completamente. vida. Completamente. Mas olha, já Muito. temos aqui 13 pessoas, só para dar aqui uma introdução. Nós começámos aqui a falar, mas acho que não explicámos o que é que vão ser estas conversas. E se calhar é importante explicar Mas por onde é que vamos por onde é que vão surgir estas conversas e porque é que vão existir. E precisávamos é de quase passar assim.
precisávamos passar pelo ponto que tu referiste, Leonel, do contexto histórico nos teus trabalhos. Ok, força. Porque eu acho que o que nós temos feito aqui e o que nós temos feito em off é importante dizer aqui, não é? Os reflexos da nossa primeira live Certo. e os reflexos de todas as lives que a Dartcore tem feito E da própria arte de cor. E da e da própria arte de cor. própria, na verdade, assim começou antes de iniciar os lives, porque já entendias essa necessidade de mercado. Exatamente. Há, muito, Eu só vou buscar água, continuem, que eu vou acompanhar o raciocínio. Só vou há limpar aqui muitos o cenário. artistas perdidos nesta fragmentação que é o mercado da arte. E nós assistimos a isso quando nas lives os meus colegas, ao conversarem contigo, todos os que passaram pelas Belas Artes e todos os que passaram pela António Rui, pela Soares dos Reis, Belas Artes do Porto ou de Lisboa, sentiram falta de um guidance, é a palavra que me está a aparecer, de um certo fio condutor entre o que podemos produzir hoje e a que é que nos agarramos para produzir isso. E, portanto, não há um contexto histórico para produzir hoje em dia, e principalmente Certo. para os pintores mais tradicionais, que é quem embarca a dar de cor. Porque a dar de cor, na verdade, vende óleos e está focada e preocupada para quem pinta. Eu sei que também podes abranger outros campos, às vezes a aguarela e por aí fora, mas o Mas sim, foco por mas nós tendencialmente os artistas com que trabalho são mais figurativos, mais clássicos, na mais verdade, clássico. e abarcam mais esse tipo de técnicas, sem dúvida. E é uma arte que está com dificuldade em se defender e está com dificuldade em se afirmar. Eu também sinto isso como pintor de paisagem e também passei muito pelo figurativo, que ainda faço. A minha série das Vienesas, que ainda estou a Certo? produzir, é figurativa. E, portanto, eu sinto essa dificuldade, ou senti essa dificuldade às vezes, de conseguir defender o valor da pintura tradicional neste momento. Porque é que é valiosa? Se já se pintou paisagem tantas vezes, porque é que continua a ser valioso pintar paisagem? Vou-te fazer aqui uma pausa e pegar um bocadinho nisso que tu disseste. Defender pintura. Eu acho que podemos dissecar este ponto, que é defender a pintura ou a própria pintura de cada um. Eu sei que tu tens trabalhado bastante nisso e queres falar um pouco da importância do que é que cada um defender a sua pintura, que cada um tipo olhar para si mesmo, cada um olhar para o que faz e ter a capacidade de desenvolver e defender aquilo que está a fazer, argumentar a arte que faz e não fazer por fazer e não fazer porque e dar aqueles argumentos super superficiais, supérfluos e generalistas e que na verdade não tem suma a sua argumentação. A pintura pode ter suma, Nem pode mais. ter muito potencial Muito. e pode ser uma coisa brutal, mas falta o sumo. O que na Exato. verdade às vezes peca, não é peca, lá está, vivemos numa sociedade que é completamente o inverso. Por exemplo, a parte conceptual desenvolve, não é em demasia, mas a Mas é percentagem, o balanço se calhar é mais conceptual e pouco material, técnico. exatamente, pouco técnico, pouco materialidade é muito residual e apostam mais na conceptualização do conceito. No entanto, os artistas mais figurativos que representam algo que já está, algo que se vê, fica ali depois a faltar algo mais. E é realmente importante, se calhar, tu não sei, eu não estou a dizer que é o que não é, quero que fales um bocadinho sobre essa importância de defender a pintura ou de Leonel, defender tu o próprio acho trabalho. que é o mais importante, ok? Porque a pintura fala por si, é certo. Mas se eu depois não conseguir argumentar o porquê das minhas decisões e o porquê de eu continuar a fazer uma pintura, por exemplo, tradicional e clássica, onde já há tantos pintores, já há tantos mestres da pintura de paisagem, tantos, 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 que eu senti às tantas dificuldade em defender o porquê que eu passo tanto tempo, porque é que eu aplico tanto tempo a isto, a esta atividade. Porque no fundo é uma atividade mental e quem pinta sabe isso muito bem, não é? É uma atividade mental, é uma atividade, é quase meditativa, não é quase, é meditativo, tanto que hoje temos muito a arte terapia, as pessoas que vão à pintura para conseguir encontrar alguns estados mentais mais relaxados e mais calmos.
e mais em sintonia com o momento presente, não é? Com a sua ação, reação, porque é absolutamente direta. Então, se pintas a óleo, ação-reação é absolutamente direta quando estás a pintar. E as tomadas de decisão são muitas, é muito abstrato. Tudo o que nós tentamos, tu principalmente, tudo o que tu tentas descrever em termos técnicos, os valores, os contrastes, os materiais, as bases, parece simples em alguns pontos, mas é tudo junto, tudo ao mesmo tempo. É muito complexo no momento da pintura e no ato de pintar. E nós temos que entrar num certo flow, num certo deixar fluir. E para o deixar fluir, ser um deixar fluir controlado de alguma maneira, ou seja, que nos leva a algum resultado que era o nosso objetivo, temos que ter a escolinha feita por trás. Então, se calhar, voltamos aqui à questão inicial de que entrar aqui num paralelismo, arte vale tudo, mas no entanto é preciso ter algumas limitações, algumas orientações para nós conseguirmos, ok, é este o meu caminho. Eu quero ter o meu caminho dentro destas balizas. Exato, eu considero isso e acredito que uma grande porcentagem das pessoas que nos está a ver e que nos está a ver porque segue a dar de cor e anda atrás da dar de cor há muito tempo, tu acreditas nisso também, e este grupo específico para o qual nós estamos a falar é um grupo que eu acho que tem tido essa falta de representação no espaço público do diálogo, ok? Portanto, há muito new media, há muito este vale tudo, muito espetáculo associado ao mercado da arte. Há muitas feiras mundiais, é Zurique, é Basel, é Paris, são feiras imensas e que não acabam mais. E que nós sabemos que às tantas é demais para o consumidor simples e é demais para um pintor tradicional. Onde é que eu me encaixo? Onde é que eu me encaixo aqui? No Como é que meio eu disto defendo tudo. no meio disto tudo? Como é que eu defendo efetivamente a minha pintura e a minha arte? Então, a arte por si só, quando o pessoal diz a minha arte fala por ela, ou a arte por si só que fala, tipo, Eu concordo, tudo bem. Eu concordo. É uma postura, é uma posição. Aquilo chega, a essa pessoa chega o estado meditativo entre ela e a sua pintura, e chega-lhe a interpretação que qualquer pessoa possa fazer livre dessa pintura. A mim incomoda-me quando me fazem alguma pergunta sobre a minha pintura e eu não tenho fundamentos. ok. E não, a mim é pessoal, se calhar, mas eu acho que é um bocadinho mais do que pessoal. Eu acho que tu conheces também, visitas muitos ateliês, muito mais do que eu, e quando chega o momento de perguntares às pessoas uma parte um bocadinho mais técnica da sua intelectualização, porquê aqueles enquadramentos? Porquê a regra dos terços, ou porquê que escolheram simetria? Porquê que escolheram um enquadramento em números de Fibonacci ou em espiral áurea? Porquê? Porquê que é essa escolha e não outra escolha? Eu acho que um pintor devia ter esse conhecimento consigo próprio, devia pelo menos explorar em si o porquê que eu estou a fazer isto. Porque muitas vezes sai, a pessoa é a sua expressão, é o que vem de si, é o seu ímpeto, mas depois tem que haver um enquadramento com a história da arte. Se calhar uma. Acho que é um bocadinho o que eu já falei em algumas lives ou alguns momentos, que é a parte em que falamos porque muitos pintores pintam por emoção, por impulso, por instinto, a coisa sai e eles não racionalizam, E esperemos mas se calhar, que assim seja com a certo, maioria deles, essa atenção, paixão. atenção que isto não é uma crítica, isto é, o que tu estás a querer chegar é, se Nem calhar, mais. depois de fazer isto, é uma racionalização do porquê que eu fiz isto. É. E está aqui alguém a dizer: Oh, Catarina, então, Catarina, tudo bom? Porque assim sente, às vezes é apenas esse o porquê. Exatamente. E lá Daí, está, pode ser essa uma resposta. com Pode certeza, ser daí o essa uma mercado, resposta também seria válida. sem dúvida, daí o mercado da arte ser tão abrangente nos dias que correm e nós podermos dizer: vale um bocadinho tudo, vale porque o sentimento também é válido. O puro sentimento também é válido. Eu apeteceu-me pintar vermelho. O vermelho faz-me sentir coisa. Apeteceu-me, tinha que sair e teve que sair assim, teve que sair nesta linguagem que é a pintura e acabou. Eu pintei e é isto.
Quem quiser aprecia, quem não quiser não aprecia. Está tudo dito. Pronto, Com então certeza. estamos aqui há 28 minutos, temos 17 pessoas e o que é que estamos aqui a fazer, Beckham? Porque ainda não Olha, respondemos a isso. eu acho que estávamos a responder nesse Estávamos sentido. a isso, sim. Mas ser Estávamos, mais. Diz isso numa estávamos a frase. tentar, Consegues dizer isso numa frase? O que é que estamos a estamos aqui a tentar fazer? enquadrar a pintura, enquadrar o valor da pintura nos dias que correm. Fazer o tal contexto histórico de que tu falavas há bocado, Ok. que se perdeu, Na atualidade. na atualidade, que se perdeu com a fragmentação do mercado moderno. Ok. Ok? E E pronto. portanto, Só para continuar, o que vamos fazer aqui, eu vou falar um bocadinho da minha parte. As lives com artistas vão continuar. Já tenho mais algumas agendadas. Aliás, o mês de janeiro acho que já está todo fechado. Vamos parar só ali o Natal e o Ano Novo, nessas 2 semanas. Com o Beckham, vamos fazer aqui, neste caso houve aqui uma substituição no dia 2, mas vamos criar em paralelo lives, penso que quinzenais, certo? quinzenais, às sextas-feiras. Quinzenais, às sextas-feiras, a falar sobre esta importância da pintura na sociedade e aprofundar os temas de forma filosófica sobre e fazer esta parte que é pensar sobre pintura de forma crítica e objetiva, ou por outros caminhos que nos levem a estas questões. Não, procurar trazer os outros artistas a dialogarem connosco e provavelmente Exatamente. a virem se juntar a nós quando assim Quando assim quando assim o acontecer. entenderem, façam questões e aproveitem já hoje para debaterem, ou deste bocadinho que já falamos, fiquem à vontade para mandar os vossos comentários e fazer as vossas questões e questionem-nos sobre isto e mandem as vossas opiniões e experiências, que isso vai fazer parte e também é muito importante para esta conversa. Por isso, Nós entendemos, palminhas. nós entendemos, não é? Quando tu foste começando estas lives e no teu percurso com os ateliês, que os artistas estão um bocado isolados, mas vivem todos um bocadinho o mesmo romantismo e têm um bocadinho de saudades de à falta dos cafés dos artistas, dos salões, à falta dos espaços de convívio. A sociedade está organizada de outra maneira hoje em dia. E se calhar esta plataforma é exatamente um espaço de comunicação. Pois, olha, a arte desses meios, feiras, serve para pequenas massas lavarem dinheiro e as mãos. Pois é uma visão, já estamos a trazer outra vez a política à análise da feira. E eu gostava, obrigado, Xavi, pela participação. Mas nós podemos comparar isso exatamente com o que aconteceu em Paris quando o Salon estava de tal maneira monopolizado que já se sabia mais ou menos como é que o dinheiro circulava ali, já se sabia como é que a distribuição da fama circulava no Salon, e temos um movimento como o movimento dos impressionistas que tenta mostrar a sua arte saindo do monopólio que era o Salão no momento. Okay? Isto também acontece em Inglaterra, não é? Mas a história mais famosa. Já vamos às pinturas. Já vamos às Não, pinturas. os Por escritores não acaso ficam hoje de vamos fora. passar lá, hoje. Por isso Hoje não temos vás planeado embora, passar por Tiago. Não vás embora. Eu queria Não. fazer aqui mais chega sobre essa questão que estamos aqui a abordar sobre a lavagem de dinheiro ou outras coisas que às vezes nós ficamos revoltados porque estão a acontecer e nós não achamos bem, ou não achamos justo, ou não achamos correto. Pelo menos a minha visão sobre a realidade e a sociedade em que estou inserido, eu já não estou numa de lamentações. Já não estou... Porque é gasto de energia, para mim. Completamente. Por isso, a minha forma de estar agora é tentar entender o máximo do que eu consigo, do que a minha consciência consegue entender o que está à minha volta e eu perceber como é que eu posso viver com o que existe agora, porque não há forma de eu ficar a reclamar de A, B ou C, de determinado meio se comportar de forma Y ou X. A questão é, eu posso usufruir disso, eu posso contornar, como é que eu me sinto melhor, como é que eu me sinto mais realizado mediante os meus objetivos e tentar jogar o jogo como é possível ser jogado, Claro, com a não informação que eu consigo chegar.
E por isso canalizar o nosso objetivo, o nosso foco, a nossa vida, estar preocupado com a minha vida e com aquilo que eu quero atingir, com os meios que eu tenho disponíveis. E É é o que nós basicamente estamos, isso. e é o que nós estamos a fazer, não é, Leonel? Nós temos vontade de ter estas conversas. Nós, Exatamente. em off, temos sempre estas conversas Horas de eu, conversas, é impressionante. em Mas que sim, e são boas. eu puxo a pintura, tu tens a técnica mais pura e tanto me tens ensinado nesse sentido, tem sido super valioso para mim. Também o nosso colega, o João o Teibão, Tá que, bom. que nos apresentou de alguma maneira. É verdade, E que foi ele faz o parte. cúmplice. Ele Foi deve ele. estar aí, eu já o vi a entrar, não sei se ainda está na live. Já, sim, Está aí senhor. sinais de ti. Ele pede para não revelarmos demais. Ah, é? Ele gosta de estar no covil. Já E, foi, por já exemplo, está anunciado. para responder aqui, os escultores, o Teibão, por exemplo, que também passa pela pintura e que também passa pela música e um bocado pela poesia. Isso. Tens o gato no colo, estás a fazer festinhas ao gato. E, não é? O Teibão também faz as instalações dele naquele ateliê enorme que ele tem e, portanto, passamos por aí, vamos passar por aí. Mas gostamos de nos focar na pintura, principalmente eu e o Leonel, porque é uma maneira de manter o foco, lá está, de não dispersarmos, porque a sociedade hoje vive assim, não é, Leonel? É o scroll, é mais uma story, é mais um reel, é mais um. Ainda que nós tenhamos os nossos algoritmos do Instagram, ou seja o que for, relativamente alinhados a nós, e ok, eu estou a ver pintura, a maior parte das vezes eu estou a ver pintura, não é a mesma coisa do que passar 2 horas ou 3 a analisar uma pintura de alguém que nós apreciamos no Google Art, Sabes em qual é zoom, a a média fazer de zoom. tempo que cada pessoa fica a observar uma pintura no museu? Não faço ideia. 3 segundos. Conta-me. 3 Estás a ver? E é no museu. segundos. E é no No museu. museu. Imagina o impacto que a nossa pintura tem aqui. Não tem. Não tem. Não tem Passou. impacto. A questão é essa. Não é? Não tem impacto. E para os artistas isto é um grande problema. É. Passarem meses a fazer uma pintura, publicam a pintura e dizem: ninguém viu, ninguém gostou, ninguém me pôs like. E lá está aquilo que eu estava a falar, de saber jogar o jogo e perceber o contexto, passa também pelas redes sociais, perceber como é que elas funcionam e não achar que pôr um post ou o post da pintura que Pois demorou é. 3 meses e que ninguém vai ver. Pois é. Tu Não é tens assim que funciona. insistido comigo nesse sentido, mas tu sabes que eu tenho uma opinião diferente da tua, não é? Porque eu, Haveremos e lá se chegar. calhar. Já estás a Vamos fazer ver. qualquer coisinha. Gostei de ver. Gostei Ok, de ver. Estou a gostar de ver. boa, Estou a boa, gostar de boa. ver. Mas Boa. sim, Como só está mais para. um tempo. Olha, Mas sim, não, estamos então, numa mas, sociedade muito de consumo rápido em não, tudo. E e o objetivo das nossas lives é esse, é podermos estar aqui a falar sobre pintura e com quem quiser participar, não é? Não estamos aqui à procura de fama nenhuma com grandes números, nós queremos conversar com quem quer conversar sobre estes temas e com quem tem interesse nestes temas. trazer esta Porque não consciência existe, mesmo. não existe. Pôr um bocadinho a pensar, é preciso estes espaços, lá está, aquilo que falaste dos salões, é preciso espaço para debater, o pessoal deixar de ter medo de falar e de expor as suas opiniões, É. de trazer aquilo que acha sobre pintura, sobre arte, sobre o que quiserem, mas sim, focado aqui neste caso sobre arte e pintura é o nosso objetivo. Mas lá está, trazer este espaço de consciência crítica e de debate, na verdade, e que lá está, temos opiniões diferentes em muita coisa, entendemos-nos muito bem em muita coisa, mas e trazer isto para aqui, não vamos ficar chateados porque eu acho uma coisa e tu achas outra. Não, principalmente entendemos bem nas opiniões diferentes. Exatamente, Que é e temos crescido bastante os dois nesse sentido. Ó exatamente, Sara, estás a interessante. estragar a média. Tu vais para o museu estragar a Ó, média. Sara, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu tenho que voltar ao Prado só para ir ver o Velázquez e para ir ver o Caravaggio, que estão lá duas peças que eles vão ter que ser só aquilo. E depois vou ter que ir lá ver outras coisas. Eu nunca Não. fui. Ah, pá, é impressionante. É impressionante. Prado de Rainha Sofia e o Museu do Rembrandt, Não, tem que ser. Sara, é esse lado nerd, Sara, que nós queremos desenvolver um bocadinho aqui, porque no fundo, se somos pintores de alguma maneira Ei, tradicional, vamos fazer uma tour. Uma concordo, vamos ao autocarro de arte cor, vai tudo para o Prado. tour de arte coreana 2025. É? Vamos organizar essa. Estás a ver, estás a ver. E, pá,
E eu acho que é um bocadinho. O Prado vale muito a pena. O Reino da Sofia ainda não foi. Também. O Reino da Sofia ainda não foi. Lá está. Portanto, Leonel, a ideia é debater este lado mais nerd com a Sara e com todos os outros que nos queiram acompanhar e que está aqui a debater estes temas connosco. E na live de hoje, nós tínhamos aqui uma premissa, que era a premissa de mostrarmos o quão, efetivamente, o quão importante e primordial é a pintura. E que isso por si só é mais do que razão suficiente para estarmos todos a pintar. Sim, e eu na verdade nos stories falei de arte na sociedade, mas era a pintura na sociedade. Principalmente a pintura na sociedade. E o quão é importante a pintura, porque na verdade é um pouco isto, eu nunca parei para pensar na verdade nesta questão. Eu lá está sempre, o meu foco sempre foi mais a parte técnica do material e como é que a coisa é construída, apesar de conseguir filosofar um bocadinho à volta deste tema, nunca parei para pensar e perceber realmente qual é a associação que temos hoje na pintura e como é que foi essa evolução, como é que chegamos aos dias de hoje e o impacto que uma tela numa parede pode ter para uma sociedade ou para uma evolução. E é um bocadinho isso que vamos começar a dissecar hoje e que eu sei que o Pedro Becan tem aqui uma coisa espetacular desenvolvida para vocês e que eu vou-lhe passar a palavra e vou deixar falar um bocadinho. Eu só vou ficar aqui a fazer questões. Isso. Interrompe. Não, olha, a ideia, a nossa premissa é de que a pintura é, enquanto pináculo de uma arte de observação, a pintura é uma ferramenta de desenvolvimento cognitivo, não só muito mais antiga, como mais primordial e, no meu entender, mais efetiva do que a filosofia, a meditação, a expressão escrita, a literatura, ou até a própria matemática. Então Okay? queres dizer que a pintura por si só é mais importante, não é mais importante, ou é mais primordial mais primária, ou de uma importância muito mais impactante do que a própria filosofia. Nem mais. Do que a Ok. própria filosofia. E do É essa a que a premissa. própria matemática. E do que a própria matemática. Ou a geometria. Ou a geometria. Ok? É Sim. essa a minha premissa. Ok. Desenvolve. É essa a minha proposta. Ana, vamos passar por aí. Eu considero que esses aspectos na falta de Vamos noção terminar aí, se calhar. inicial, Vamos terminar aí. ou se calhar vamos terminar Vamos aí. terminar. Existe uma falta de formação inicial nos professores dedicados à educação artística. Eu também concordo. Mas antes vem o desenho. Ora bem, aí então, Ana, se me permite, eu gosto de unir os dois, o desenho e a pintura, porque nenhum dos dois vive em separado e o aparecimento e o surgimento dos dois há mais de 40 mil anos atrás é em sintonia. Um não vive sem o outro. E inclusivamente na música também, mas não consigo não vamos conseguir chegar à música, vamos ficar Na na pintura. pintura. Na pintura. E inclusivamente a escultura aparece na mesma altura. Okay? O aparecimento, escultura, desenho e pintura é um acontecimento que é um acontecimento comum. Ok? Estás muito vintage. É um Estou a acontecimento. deixar falar, estou aqui a tirar a atenção do pessoal. Mas continua. Eu só estou aqui a brincar. O desenho é o esqueleto que sustenta a pintura. Oh, Ana, eu gostava de introduzir aqui um livro que é muito importante nesta conversa, que é o The Mind in the Cave, do Lewis Williams. David Lewis Williams. E assim não, assim vais-me fazer, estás-me a causar. Ok. Estás-me a causar epilepsia. Este livro aborda o aparecimento das primeiras imagens visuais e das primeiras esculturas. Ok? O David Lewis Williams propõe que. Pronto, obrigado.
Esse livro é muito importante para esta conversa, porque esse livro demonstra em como é que é feita a pesquisa da imagem, e o autor propõe que são estados alterados de consciência que proporcionam as primeiras imagens, que geram as primeiras imagens. E ele propõe um cenário utópico de imaginarmos que alguém fica preso numa gruta durante um nevão, não tem hipótese de sair da gruta, passam-se os dias, a pessoa começa a não ter o que comer, não tem com quem comunicar, entram estados alternativos de consciência antes da pessoa, por exemplo, falecer. E esses estados incluem as alucinações. E ele propõe que durante essas alucinações, formas da caverna comecem a assemelhar animais e a caça, a momentos de caça e a outras pessoas. E é a tentativa de agarrar, alcançar essas formas que gera os primeiros riscos e as primeiras alterações da forma natural das pedras, em que a pedra é alterada e é partida, uma escultura, para parecer mais um bisonte, um cavalo. Mas tu achas que surgiram essas inscrições nos momentos de alucinação ou por necessidade de comunicação? Eu acho que o primeiro aparecimento faz muito sentido que seja como propõe o autor, porque ele demonstra mais tarde também com uma reportagem que é feita nas montanhas do Uzbequistão, se não é no Uzbequistão, é numa destas montanhas desta região, onde a religião lá não permite imagens de nenhum género, nem símbolos. Não há símbolos, não há imagens, não há padrões, não há fotografias, não há pintura. Nada é permitido neste sentido. E há um fotógrafo que chega a estas montanhas e que tira uma fotografia à manada de cavalos que lá está, e que tenta mostrar a fotografia às pessoas. E as pessoas não veem o cavalo. Quer dizer, as pessoas não têm a capacidade cognitiva inata de analisar uma imagem. Mas, Portanto, mas não reconhecem cavalos? não. Começam a tentar cheirar a fotografia, a rirem-se da cara do fotógrafo, a meter a fotografia no meio das pernas e a fazerem assim como se estivessem a andar na fotografia e a rirem-se da cara dele. Como é que este senhor está a dizer que está aqui um cavalo? Não está aqui cavalo nenhum. Mas O, reconhecem o animal cavalo. com certeza, reconhecem o animal cavalo e têm uma nomenclatura para ele, isolada dos outros animais, com Ok. certeza. Mas estou E a ele perceber aquele objeto bidimensional com aquela representação é que eles não percebem o que é aquilo. não percebe o que é Ok. aquilo. Não conseguem extrair nenhum significado Atribuir de uma imagem. valor, não consegue atribuir valor Nenhum. àquele objeto. Portanto, o fotógrafo passa por ter que lhes explicar o processo da fotografia, como é que a fotografia está a acontecer. Portanto, eles têm conhecimento mais do que suficiente para entender o processo fotográfico. Ok. Ok? E no final do entendimento do processo fotográfico, e através de um esforço muito grande do autor de delinear as formas através da fotografia e simplificar o cavalo e começar a isolar a forma do cavalo do resto da fotografia e por aí fora, conseguiu ensinar a interpretação da imagem. É um capítulo muito importante do livro, para mim, porque é o momento em que nós entendemos que a leitura da imagem não é cognitiva, não é inata, é ensinada. Ok. E nós fazemos o mesmo com os nossos filhos ainda hoje em dia, com os livros, com as pinturas na parede, com os espelhos, com as televisões, com os ecrãs hoje em dia. Não é? Então estamos a chegar a uma conclusão que é ensinar conhecimento, a transmissão de conhecimento Muito importante. de gerações ou desse modo de pensar, não pode ser assim, nesse modo de racionalizar, em que ensinamos às pessoas que nos são envolventes, mas que na verdade isso também não pode representar uma realidade por si só. Ou pode. Ou uma realidade não, uma verdade. Não precisa de representar uma verdade por si só, mas na altura sim. Pelo que nós sabemos, tanto dos livros do David Lewis Williams, como também mais tarde pelos livros do Gombrich, que é um historiador de arte muito importante. Eu não me lembro do nome completo dele, E. H. Gombrich.
Ele tem vários livros sobre a história da arte e tem uns resumos da história da arte muito interessantes, rápidos de ler, uma escrita muito fluida. Todos estes historiadores atribuem à escultura um papel muito religioso. A escultura está sempre envolvida na religião. E, portanto, a interpretação que nós fazemos da Vênus de Willendorf, não é? Aquela figura muito famosa da figura de Vênus na pedra, uma das esculturas mais antigas que existe registro na humanidade, é de que estas esculturas estavam embutidas do espírito do que representavam. Não era uma escultura de um cavalo, era um espírito de um cavalo que ali estava e merecia respeito. Okay? E este respeito pelo misticismo da escultura cria o mistério. E o mistério cria o misticismo e o misticismo cria a religião. Okay? Mas antes de chegarmos aí, se calhar, passarmos pela abordagem daquela representação do desenho, das figuras, como é que isso... Sim, senhor. Se calhar é mais importante a linha de pensamento e de raciocínio, começar por aí, antes de chegar à religiosidade. Começa destes riscos, desta tentativa de agarrar as formas. Surgem as primeiras linhas e as primeiras representações de linhas abstratas, que nós sabemos que é assim que começam as primeiras explorações gráficas. São as linhas paralelas, são as linhas cruzadas, são os zigue-zagues, são as espirais, muita exploração de várias espirais, não é? E todas estas formas primitivas de exploração gráfica levam, que são uma mistura, e era aqui que era importante voltar atrás, isto é tudo uma mistura de desenho, escultura e pintura. Nada disto é só desenho, nem só pintura, nem só escultura. Até porque essas diferenças aparecem mais tarde. Se nós virmos na arte primitiva, muitas vezes a pintura é feita sobre formas da rocha que já têm uma certa forma, que já fazem lembrar o bisonte ou o cavalo, e portanto a forma da rocha é aproveitada e acentuada com a pintura. Portanto, a pintura, a escultura e o registro gráfico andavam de mãos dadas nesta altura. E não nos vamos esquecer que isto é um dos momentos de exploração cognitiva, em termos de tempo, maior da humanidade. São centenas de milhares de anos a desenhar e a pintar nas cavernas. E evoluir muito lentamente este sistema que vai do desenho à pintura. Portanto, vai do desenho à pintura e vai da pintura aos símbolos e do desenho aos símbolos e dos símbolos às letras e aos números. E, portanto, sem o ato inicial da pintura e do desenho e da escultura, sem esta emergência inicial que é a exploração artística e, portanto, o papel da arte na sociedade, sem isto é a arte inicial, é o pacote inicial da arte, por assim dizer. Antes de nós começarmos a fazer joias, ou começarmos a pintar vasos, ou começarmos a fazer esculturas mais evoluídas e a ter outras comunicações e outras formas de arte, o pacote primordial é uma tríade de desenho, pintura e escultura. Mas o que eu gostei nessa análise que fizeste, que eu lá está, nunca tinha percebido a coisa dessa forma, era essa tal representação de querer comunicar nas cavernas, de querer representar ali alguma coisa, de querer comunicar alguma ação, que depois começámos a fazer uns riscos, umas representações, umas linhas, e isso passou depois a fazer passou para as letras, para a parte da ortografia, consequentemente também passou, antes ainda passou pela parte dos egípcios, da parte da figuração, que e tudo isso, um momento houve muito importante. essa linha de evolução que a própria representação artística vai trazer uma organização social. Exatamente. Essa parte é que... Exatamente. E isso é importantíssimo porque quando nós entendemos que dos símbolos vieram as letras e os números, e quando nós entendemos que do mistério da escultura veio a religião, nós conseguimos entender que os poderes que nós ainda hoje temos a dominarem a sociedade e o mundo, político, bélico e religioso, tiveram origem na arte. E tiveram origem na pintura, na escultura e no desenho.
ok? E isso é comprovado historicamente, não é? Por toda esta transição visível. Porque a transferência de conhecimento oral nem sempre foi registada até termos realmente a linguagem. Até aos sumérios e à escrita cuneiforme e por aí fora, a transmissão de conhecimento era oral e gráfica. Um dos primeiros exemplos que eu me consigo lembrar, há 40 mil anos atrás, na Gruta de Lascaux, e atenção, a Gruta de Lascaux é porque nós somos europeus e é um contexto que nós estamos mais familiarizados, porque existem obras de rupestres, a Pedra Branca, no Brasil, ou por aí fora, as obras dos Bushiman Sons no centro da África e na Etiópia, e que são coisas, e dos aborígenes na Austrália, que são coisas fantabulásticas, e que até tiveram um impacto maior social porque se mantiveram mais tempo como transmissão de conhecimento do que na Europa. Mas nós que somos E europeus... sabes onde é que tem também? 30% de desconto até sexta-feira. É no site da Artecor. E se vocês escreverem X mais 10, ainda vão ter um bónus de 10%. E portos grátis para Portugal. Pá, desculpem lá, imperdível. Imperdível essa visita. É X mais 10. X mais Ele não está a 10. aceitar, pá. Como não dá? X mais 10. X Já mais está, 10. já está. X mais 10. Eu estou a precisar de Raw Amber. Acho que devias aproveitar. Portanto, E piugas também como brinde. Não, Sara, piugas não tem, mas vais com chocolates. 3 Chocolates vão. Raw Ambers. Chocolates vão. Portanto, Lascaux. Estavas nas grutas de Lascaux e depois passaste para as Áfricas e não sei o quê. Estava só a querer referir que se calhar existem exemplos até melhores e mais valiosos, mas no nosso contexto europeu e no contexto em que a maior parte de nós estudámos na história da arte da escola e por aí fora, as grutas de Lascaux estão na memória da maioria de nós. E temos um momento característico que é o homem caído, que é claramente o momento em que se está a contar uma história de um bisonte a atropelar um caçador e a flecha a saltar e ele a cair, Yeah. o sangue a sair. É a primeira BD. Isto é transmissão de conhecimento, não é? Isto é, através daquele desenho, podia um ancião dizer aos mais novos que aquilo acontece. E aquilo acontece sem eles terem que experimentar. Ok? Transmissão de conhecimento e de valor através da experiência registada, que é o que depois, mais tarde, são os livros. E é o que também é a pintura no contexto em que nós pintamos hoje em dia. Concordo. Não é? Mas a parte mais gira que me puseste a pensar quando me comentaste isso foi principalmente ali nos egípcios, porque hoje temos a nossa escrita de tal forma sintetizada, são linhas, na verdade a nossa escrita completamente abstrata. são linhas muito simplificadas, na verdade, e que juntas fazem uma palavra que depois se transforma em frase e, consequentemente, textos e livros por aí fora, que transmitem comunicação. Esse é o objetivo. Mas, primordialmente, eram figuras. Eram outro tipo de formas. Em que antes dessas figuras, se calhar, eram desenhos ou pinturas. Absolutamente. Haver esta evolução quase de sintetização da comunicação e do nosso efeito cognitivo sobre esta comunicação é cena. Essa é a prova. Essa é a prova desta transição, não é, Leonel? Essa é a prova porque a escrita tem um início anterior ao Egito e na Mesopotâmia, e já temos na Suméria as tablazinhas de barro com a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme não é mais do que símbolos absolutamente abstratos aos quais nós atribuímos um valor. Uhum. E daí podermos dizer que o poder bélico e o poder político advêm daí. Porquê? Porque é dos símbolos que nasce o registro. Ok? Quantos bois tens tu? Quantos bois tenho eu? Quantos é que tu me deste? Quantos é que eu te dei? Que parte, que gruta é que pertence a quem? Que material é que pertence a quem? Onde é que são os limites e as fronteiras das coisas?
da propriedade alheia, como é que são feitas as transações nos mercados, como é que é contabilizada a riqueza do chefe e por aí fora. Vais sempre adicionando, não é? Nós E sabemos que agora esta... voltamos outra vez ao raciocínio anterior. Tudo isto foi possível de chegar a esta organização de regras e de hierarquias, lá está Exato. a organização até do poder, tudo derivado à capacidade de representação de um símbolo, de uma figura ou de alguma coisa. Daí a tal grafismo, a tal artes plásticas, a tal pintura, a E de importância que levou. atribuição. E de atribuição de valor. É aqui que eu quero chegar E para essa que voltar ao foi início da nossa conversa, ok, dona Helena? atribuição de Porque eu valor. posso fazer o que eu quiser sempre, mas foi só a atribuição de valor destes símbolos abstratos que nos permitiram evoluir cognitivamente. Faz sentido? Yeah. Portanto, daí eu achar que nós temos que podemos defender a nossa arte. E quando fazemos arte zen, e vamos buscar aqui a opinião da Catarina de há bocado, de que só fazer porque sinto é uma razão, mas eu tenho que admitir isso. Não, eu fiz isto, é zen. Eu estava a sentir isto é zen. Eu não posso depois deambular em especulações. Ai, eu estava a sentir isto porque. Não. Exatamente. Mas as letras, os números também são desenho É simbólico. Nem mais, exatamente aí que nem mais. estamos a É chegar. aí mesmo que queremos ir. É aí mesmo que queremos ir. Foi aí As tudo letras e começou. os números são pintura. A sua base é igual à pintura, ao desenho, à escultura. Começou aí. Começou aí. E Yeah. por isso, e é das letras e dos números que vem o poder governamental, o governo, que governa. E governa o quê? É os impostos, é os IUCs, é a identidade do país, é os BIs, tudo isto nós entregamos ao governo para ele governar e para ele fazer a gestão documental de tudo isto, que é o que se fazia ao início nas tábuas de barro dos sumérios. Um boi, 3 ovelhas, 4 camelinhos e por aí fora. Portanto, tem esta origem. E, mais ligado à escultura, temos a religião e a moral. Porque o que nos guia como pessoas, o que é o bem e o mal? Como é que nós Pois. definimos o que é bem e o que é mal? Depende da Ui. sociedade. Já não saímos daqui só a falar sobre isso. Depende da sociedade. Porque existem sociedades que consideram bem, olha, por exemplo, um tema que é pesado, não é? O casamento com menores de idade. Ainda agora vimos recentemente E onde é que é o limite da menoridade? onde é que é o limite da minoridade. Portanto, Aqui aos tudo 18, isso são acho que nos Estados Unidos é aos aos 21, 21. acho que lá para os orientais já é 12 ou 15, já se pode casar a partir dos 12, 14 anos, acho eu. Tudo isso são parâmetros morais comuns que uma sociedade partilha em comum e que nós nos propomos a aceitar. Não é nada mais do que isto. Porque nos, Se bem que nós lá está, nascemos, porque nos foi transmitido das nossas nem mais. pré-gerações e nos dizem é assim que as coisas são, ou que lhes foi transmitido a eles também. Porque Mas que depois, funcionou. exato, porque funcionou, essa expressão também, porque funcionou, Funcionou. também é muito importante. Já viste a quantidade de pais, de avós e de tetravós que tu precisaste de ter para chegarmos aqui? Exatamente, Eu, agora tu, podemos pegar aqui, que é o funcionou e o experimentalismo. nem mais. E podemos pegar na questão que também tinhas falado, que era no 1 mais 1 é igual a 2. Isto foi-nos transmitido. Exatamente. E sempre funcionou, ou funcionou em determinada lógica de que aplicar esta equação matemática traz resultados que nos são fidedignos ou comprovados, mas que nós, ao longo da nossa evolução como seres que cá estamos, podemos e deveremos ter essa consciência e essa capacidade de questionar E e de esse gozo, experimentar. esse gozo E de é um bocadinho viver a isto experimentação. que estas lives também servem para isso, que é estarmos aqui a debater estas coisas que podem não fazer sentido nenhum, ou que podem, whatever. Agora, o No gozo da entanto, experimentação, o gozo da experimentação não pode ser só por si. Gozo da experimentação. não, Agora vão-me levantar, vão-me atirar para o chão só por si. Gozo da experimentação. e Ah, na verdade, também, depois, quando eu comecei a pensar sobre esta questão, também disseste uma coisa interessante, que é, quando nos transmitem este conhecimento que 1 mais 1 é 2, nós já podemos assumir este ensinamento porque funcionou nem mais. e já não temos que o andar a experimentar.
Já Não, podemos vamos, assumir como válido e experimentá-lo. No vamos entanto, construir sobre ele. podemos apanhar surpresas de que o planeta também era plano até certa altura, ou que o Sol girava em volta Com da Terra certeza. até certa altura, Com e houve certeza. alguém que questionou esse ensinamento que foi Olha, transmitido não. nas E isso gerações é anteriores. evolução. E isso é E evolução. isto é que é a cena. Mas É que, na repara, verdade, tanto pode ser uma coisa super válida, super comprovadíssima, e nós podemos ser os tolinhos que vamos bater com a cabeça e ir contra a cena e fazer uma cena diferente. Ou experimentar, na verdade, experimentar. Porque a com ciência é certeza. isso. A ciência é Mas eu dou-te um experimentação, exemplo. não é validação, não é assumir que está certo e que não é questionável. Não, mas dou-te um exemplo, Lunel, na música. É claro, na música é muito mais claro do que na arte visual, de hoje, principalmente hoje em dia. Que é, pega num saxofone e faz free jazz. Não fazes? Faço, Não, não. fácil, Fazes barulho. Fazes barulho, fácil. absolutamente barulho. Tu primeiro tens que ir aprender a construir para depois conseguires desconstruir. Ok? É esta a visão. E hoje em dia nós vamos para as faculdades, e eu acho que foi isso que nós absorvemos das lives anteriores. Hoje em dia nós vamos para as faculdades e já chegamos a um sistema desconstruído. Ok? Desconstruído em que sentido? Não temos onde nos agarrar. Nós já somos atirados para a arte moderna e para a arte fragmentada, onde vale tudo. Certo. Não há uma estrutura base que nós pegamos naquilo e dizer, ok, Não há. temos isto, podemos, Não podemos, há. podemos ir para a selva. Isto é, podemos ir para a selva tranquilos. Estamos livres disso. Mas ao mesmo tempo vais aqui com duas metralhadoras ou com uma katana para te Ou com safares. uma estrutura, com conhecimento É isso. biológico, com É isso. Não conhecimento de há. alimentos, com. Mandam-nos para ali, tipo, sem saber ler nem escrever. E lá está, falta essa base, falta essa estrutura. Falta essa estrutura. E sinto muito E a arte isso. moderna. E vê-se perfeitamente quando se vai a uma exposição quem tem essa estrutura e quem não tem. Fácil, Ora, era aí que eu queria chegar. fácil de ver. Era aí que eu queria chegar. Vê-se. E eu acho que há falta. Há falta porque nós estamos todos enfiados nos estúdios. Como não há plataforma de conversa, ok? E lá Não há está a esta razão troca destas de ideias. lives, que é A para razão desta live. libertarmos esta consciência e cada um é livre de ter essa estrutura ou não e dela fazer sentido ou não. A questão é, Com estamos certeza. aqui a debater opiniões e comentem aí se faz sentido haver essa estrutura, se vocês sentem falta dessa estrutura, se essa estrutura faz sentido na vossa filosofia de pintar e de criar arte e de ver a arte em geral. Porque pode não fazer. Não é? Acho que gostaríamos também de ter essa vossa opinião e termos aqui Exatamente. um debate a Pode não. 3, 4, 5 ou 6. Mas, Leonel, Mas se é formos isso, ver a acho que se história, sente. se formos ver a história da arte, os impressionistas só são quem são porque estão documentados e porque escreveram sobre o que estavam a fazer. Ok? Na altura, nem que fossem cartas uns aos outros. Não é? Eles escreveram sobre o que estavam a fazer. E no salão e nas academias conversava-se sobre isso. Havia Sim, aqui, as aqui palestras da refração da luz no tempo do Turner, onde o Turner sim, participou. física a ser apresentada. Mas Física. E para irmos aqui atrás, desculpa, Lunel, ao que a Ana estava a dizer, não é? Que é a arte também é um processo científico. Porque, ora, então, se a tríade inicial de toda a exploração cognitiva é o desenho, a escultura e a pintura, tudo o resto vem daí. Portanto, o processo científico veio daí também. E temos artistas como o Leonardo da Vinci, que são exemplos máximos disto. que Que mistura foram tudo, que foi tipo, misturou tudo. engenheiros, músicos, faziam tudo. Desenhavam armas, tudo, 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 Eu tudo. acho que se calhar Leonardo da Vinci na época nem sabia o que era o conceito de arte. Ele era um engenhoca, ele fazia tudo e mais alguma coisa. E para ele era só Ele fazer. apresentava-se como músico, ao que parece. Ele, não sei, por acaso não estudei muito, Sim, mas pelo que... estou a imaginar que se calhar, lógico, que os conceitos da arte na época não eram iguais aos de hoje, ou muitos outros, mas se calhar ele não, como experimentava tanta coisa, ou como ele ia para tanto lado, ele não E se não, via se calhar como um artista. e não acabava nada. Um autêntico ADHD, não é? Não acabava nada. Começava 50 Exatamente. projetos e não acabava E eu sou nenhum. E... tanto assim, Jesus. Aliás, eu vi a série Da Vinci Demons, quem gostar de Da Vinci veja essa série, por favor. Não, 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 não.
Não, é Isso assim, isso é muito cinematográfico para a vida do é, Da Vinci, é, não mas é? Isso é. a série, mas a primeira série, a primeira season eu adorei. A cena da representação dele estar a ir buscar a inspiração a todo lado, ele vê uma cena e estar ali todo, parece que tem um urticária, que tem que ir E fazer cenas. a pergunta é: Isso é muito porquê é assim. que ele tem esse cérebro? Qual é a base dele? É o desenho, a observação. Olha, É o está desenho, igual. a observação e a pintura. Ele Não é? primeiro Vai observa. disso. Ele, aliás, a estimulação dele é a observação do meio ambiente. Do que... Ponto. É a observação do céu que o leva a pensar nas partículas de refração da água no ar e do azul e por aí fora. É E tudo o hoje poder da passamos observação. 3 segundos a olhar para uma pintura. 3 segundos a ver qualquer coisa. Aliás, É. no marketing digital a regra é essa. Tu em 3 segundos tens que captar a atenção da pessoa. Se não conseguires, não Pá, fazes nada. e é aí, 3 Leonel, segundos. e é aí que eu discordo de que o artista tem que ser o seu próprio marketeer no Instagram. Acho que tem que haver limites, porque eu, como artista, a minha comunicação é mais profunda do que 3 segundos. Olha, É ridículo. é ridículo eu ter que promover a minha intelectualidade em 3 segundos, Não tens, não seja pela tens, forma da dialética ou não, pela pintura. não tens. A cena é essa. Tu não tens que comunicar em 3 segundos. Tu tens que captar a atenção em 3 segundos. Mas e depois, o que é que provém mais disso? A pergunta é como é que estão as vidas humanas neste momento organizadas e permitem-se as pessoas esse tempo, muito poucas, de realmente parar para observar uma pintura e de realmente ponderar o processo e de ponderar o valor. E muito poucas, acho eu, se estou a É falar de verdade. cor. É Não faz verdade. parte da nossa conversa, estamos em freestyle, mas eu acho que muito poucas, né? É E por ser verdade. quando nós Mas a vamos arte não é para toda a gente, nunca foi. Por isso é quando nós vamos à casa dos colecionadores. É uma coisa engraçada. A televisão não é uma peça central, normalmente, na casa de um colecionador. Engraçado. Pois não. Mas as obras estão. Ok? É muito engraçado. Os colecionadores perdem tempo a olhar para a obra. Não é? Perdem E efetivamente. No sentem sítio cenas. Sentem muitas cenas. sentem muitas vezes sentem muito mais para além do que aquilo que o artista Sentem estava a sentimentos. pôr Eu para gosto de obra. dizer que sentem sentimentos. Mas isso aí está. Isso depois é a elevação da arte. E era o que estávamos a falar há pouco. A peça depois vive por si só. Ok? A peça depois vive por si só. Exatamente. Isso é muito importante e às vezes os pintores não têm essa consciência. Custa-lhes dar vida à peça. Custa. Não, nós conhecemos artistas vários, não é? Com capacidades. Nomeadamente, da- aí entra a questão da venda também. E acho que. Eu gostava de também só dar mais chega nesse ponto, que voltando ainda à questão de que a venda é vista como negativa e como desprestigia, se calhar, a obra ou a vida. Mas, na verdade, quando uma obra é vendida, está a enaltecer o artista, está a enaltecer até a própria vida da peça e está-lhe a dar possibilidade de ir, ok? De ganhar a sua própria vida. Por isso, vejam é no sentido oposto. Vendam muitas peças, Para porque poderem criar vocês, mais. para poderem criar mais, para vos dar mais estatuto, para vocês entrarem noutro nível, se ficarem com elas em casa não acontece nada. Ai, mas há algumas peças que estão muito próximas do coração dos Eu artistas. sei, Ótimo, eu guardem-nas. sei, eu sei. Guardem-nas. Coleção Elas privada? são privadas, são vossas. Guarda. Mas produz uma série para vender. Produz uma série para vender, porque, e depois lá estamos, até aqui voltamos à técnica. Produz uma série para vender e para produzir uma série para vender tens de começar a pensar em técnicas, em tamanhos, em coisas muito mais. Logística, envios, formatos, Claro, fornecedores, dar de cor, sei lá, coisas para aí, com 30% de tudo isso. desconto até sexta, não Iluminação, sei, aproveitem, iluminação não sei. do estúdio, funcionamento do estúdio para manter a limpeza e a frescura das tintas e da paleta e por aí fora. Tudo isso coisas muito mais pragmáticas. Mas aqui o que é que a Sara diz? Que podemos aproveitar, voltando ao tema anterior, podemos aproveitar podemos inovar a arte, mas honrando os progressos que já foram feitos. E Digo, exatamente, por isso é pegar nesses ensinamentos
que já foram experimentados, testados, e vocês terem essa base, construírem em cima disso ou desconstruírem isso dominando essa parte. Nem mais. Nem Por mais. isso Que é o vocês que faz o table. têm esta base, ou constroem ou desconstroem, mas isto é importante. Vocês não podem passar para aqui sem ter esta estrutura, não sei, digo eu. Conseguem escrever um romance sem saber as letras, o abecedário? Exato, olha, Neymar, não consegues escrever um romance sem saber as regras da literatura. E para seres um Saramago, que tiras as vírgulas e tiras os pontos e tiras tudo e escreves frases infinitas, pá, tens que ter uma capacidade de união E, gramatical e de domínio da técnica, do tal que já foi do desenvolvido por os domínio. outros, Nem mais. para Nem, chegar aí. É claro, lá, não há Saramago sem A essas. Kika disse coisas aqui muito grandes. Ora, quem gostar de Leonardo pode ler o livro de Walter Walter Isaacson. Ele fala dele como um artista e como criador. Fala da matemática, geometria e de muitos outros temas que ele abordou. Incrível. Oh, Kiko, Obrigado pela sugestão. Kiko Nica, Kika, incrível. Kika, é Kika, oh Kika, Kikonica. repara, Icónica. Kiko Nica, repara que desde sempre que a matemática e a arte e a geometria andam de mãos dadas, quer dizer, os primeiros cânones artísticos e as primeiras proporções do Policleto na Grécia, do Dorífero, a escultura do Dorífero, que está medida toda com as cabecinhas, aquilo tudo direitinho, e cria o cânon das 8 cabeças, ou eram 7. Agora a minha dislexia não me permite precisar se eram 7, se eram 8. As 7 cabeças ou as 8 cabeças que mede o corpo humano, e aquilo depois dava para dividir. São E mais sete. tarde o Da Vinci faz a mesma coisa com o Vitrúvio, não é? E, e temos tantos outros que fizeram o Dürer, o Albert Dürer, que faz um tratado da geometria e da perspectiva, que é uma coisa fantástica. E só mais tarde é que a geometria tem evoluções até hoje em dia, até à física quântica, não é? Mas vem da arte, vem do desenho e vem da necessidade de representar visualmente uma ideia, um conceito mental. Yeah. Aliás, olha, pegando na matemática, se calhar já um pouco mais à frente da nossa linha de raciocínio, há uma moça que eu sigo no Instagram que ela faz só conteúdos à volta da matemática. E ela conta histórias e cenas sobre a matemática. Olha, é uma moça fixe para ver como é que se cria conteúdo sobre coisas chatas, que é matemática. Ok. Como é que o conteúdo pode ser giro e interativo? Ela é ótima nisso. E, aliás, a vida dela é em volta disso. E ela diz que a matemática é a representação, é uma forma da representação da realidade. Com certeza. Faz sentido, plateia. Uma das formas, sim. Claro. Mas, aliás, o que a matemática tenta fazer ou tenta transmitir é representar a realidade com formas, algoritmos, números, equações, porque, na verdade, tudo que nós fazemos Depois na depende se é matemática euclidiana. representa Depende se é alguma coisa. euclidiana e a clássica, ou se já estás a entrar no espectro das matemáticas quânticas de hoje em dia e das probabilidades. Está bem, eu sei de materiais, está? É uma matemática tirada negativa. São dois campos. São dois campos completamente diferentes. Se falarmos da matemática mais básica, Mas eu gostava de matemática. a clássica, vive da unidade. Explica o mundo através das unidades e da interação das unidades. É o 1. Como é que tu desfragmentas o número? Depende, eu gostei daquela análise que fizemos hoje. 1 mais 1 são 2, não é? Não, ou são 3. Por exemplo, se for um homem mais uma mulher, podem ser 3, não é? Ele, a mulher, mais o filho, por exemplo. Mas, por exemplo, temos um carro, foi aquele de 2 autocarros, não é? Um autocarro mais um autocarro, dá 2 autocarros. Ou dá 4 pneus, dá 8 pneus. Ou dá 86 bancos. Ou 56 pessoas. Que Ou podem estar os dois cheios. E pode saltar aquilo dividido. É uma brincadeira aí de dialética, não é? É só uma brincadeira com a maneira como fizemos a coisa. Uma maneira de quê? Uma maneira, e vai voltar outra vez a outro raciocínio que tivemos anterior, uma maneira de observar a realidade. Nem mais. Era onde eu ia também. Depois, como a representamos. Muito bem. E há formas diferentes de poder representar a mesma realidade. Que pode ser um mais 1, mais um 57, mais 23.
e que Com dá certeza. essa mesma realidade noutra E perspectiva. o que é importante entendermos ou aceitarmos é que uma não invalida a Pois outra. não. É como ao quadrado e o losango, depende de onde é que o estás a ver. Depende de E, onde é que o estás a dizer. e é a Uma não... mesma coisa. E pode ser exatamente a mesma coisa. Não é? Yeah. Portanto, depende do ponto de vista e de que ponto de vista é que tu queres, é que tu escolhes abordar a questão. Mas somos loucos e considerados loucos fora do contexto social se não entendermos que um mais um são dois. Eu gosto de ser louco. Aceito, aceito, mas continuas a passar faturas com números pela mesma ordem, não é? E Remédio, apresentas o teu SAFT às finanças com unidades, em remédio. que um mais um são dois. Vou lançar aqui uma... Ai não, agora o Tiago enervou-se também, escreveu 4 linhas. Eu não tenho base de estudos artísticos, mas sinto que tenho uma necessidade, talvez por bem artística que tenho, de expressar, mexer, experimentar técnicas matemáticas novos meios artísticos. E está tudo certo, e faz-se muito bem. É daí. De novo, mantemos aqui 11 Teoria da pessoas conspiração. incríveis. Quem é que está sem som? Alô, alô? Nada. Eu estou espetacular, estás-me a ouvir? Eu estou a ouvir perfeitamente. Eu também. Fiquei a meio da minha frase. Ficaste. Mesmo. Olha, a tua frase, eu acho que concordámos todos com a tua frase. Acho que foi a conclusão que chegamos. Mas não sei se queres continuar aí. Quero até porque Não ficas estávamos triste. estávamos a dizer que é exatamente por aí que começam todos os artistas. Não é? É Pois, exatamente Tiago. é esse ímpeto inicial da experimentação que é tão valioso e que é tão e que vem de nós e que é isso que faz com que o artista tenha necessidade de se expressar e de se exprimir. Experimentação. Sabes que estas pessoas experimentaram estar 7 dias a publicar e que venderam Olha, todas. e o resultado disso, que interessante. Venderam todas. Eu acho que sim. Pelo Que menos engraçado. O Tiago e a Sara estão aqui os dois. A Sara acho que recebeu propostas para pintura, não sei se foi uma encomenda. O Tiago disse que parece que ficou no caos. Tipo, já não consegue resolver a vida e Eu vi o post que dele. tinha que meter 3 funcionários, que já não Eu vi o conseguia post dele. escrever Aceita mais nada. uma ou duas, mas já é só mesmo por. Sara, diz aí, quais foram os teus feedbacks do Funcionou, que é que... Olha, funcionou, também Sara. entrou aqui Essa outra Sara. exposição. Falem do que é que receberam de estar só aparecerem. O objetivo era só aparecerem, não era ganharem dinheiro, tá? Era só aparecerem e perderem o medo de falarem e de estarem expostos. São Olha o umas Fábio. máquinas estes meninos. Fábio, não nos conhecemos, Maravilha. mas parabéns. Foi bem jogado. Categoria. Ainda vão ser aí coisas mais espetaculares, que eu e o Fábio estamos aqui a fazer cenas. Fábio, Também estou em não dívida tá. contigo, já te devia ter escrito coisas, não me mandei, ou tu a mim. Agora, vão ser aqui workshops sobre vendas, brevemente. Mas olha, Daniel, muito interessante. Vamos adicionar este tema à nossa conversa, porque é importante. Que é muito interessante foi o facto dos artistas se exporem no sentido de comunicarem, sem ser só fazerem aquele postzinho da imagem ou da Mas fotografia. não é Muito essa a engraçado. cena só. Não é Muito só engraçado. isso. A cena é essa. Eu vou ensinar as pessoas a pensar. É o que eu lhe chamo. O Ou packaging Sara. que tens que dar à volta da tua pintura. Ou do teu conceito. Ou da tua interpretação sobre a pintura. Ou do teu produto que estás a vender. E voltamos, É e voltamos à importância da conversa que estamos a ter. Que é como é que tu exatamente. fazes isso? Comunicação. Soltar a franga. Soltas a franga. Não Como sei diz onde a é que isto Sara. está. Foi a Sara que disse agora, é soltar a franga, pá, e isso tudo acontece. Pessoas que me disseram, fiquei de coração cheio porque pensei que tinhas parado com as tuas artes. Isso soube mesmo bem de ouvir e de ler. Pá, é isso. Vocês só têm que se dar a conhecer e se mostrarem, não tenham receio disso, é tão fixe. E eu sei, epá, eu estou aqui se calhar de uma forma mais descontraída agora, mas vocês não têm noção como custou ao início, Jesus. 15 vezes que eu gravei o primeiro vídeo. O Boininho. 15 vezes. O Boininho, vermelho. Não, estou a falar. Ui, o Boninha já foi Já é mais. outro nível. Custou, mas o Boninhas custou perceber o conceito. Como é que eu ia criar o conceito à volta daquilo e como é que eu ia comunicar
e como é que eu queria teatralizar a coisa. Então, estes 30%, não, claro que temos 30% no site até sexta-feira e mais 10 extra se escrever X, mas X mais 10 e Esse tens, vi que eu preciso de raw amber. X mais 10 tens mais 10% além dos 30. Estou mesmo a Já falar. perdemos, É o último. mesmo nas últimas. Está mesmo fraquinho, aproveita até sexta-feira, que está Claro. quase a acabar. Mas Também não nos vamos armar em vendedores, que estamos aqui a falar de coisas sérias. Era criar o conceito aqui do Boininhas, que na verdade foi eu tentar perceber, ok, como é que eu vou buscar a identidade do meu público, ou do público que eu quero atingir, que é o que vai fazer aquelas questões de que não percebo bem, ou às vezes as pessoas têm medo de colocar aquelas questões tão, vamos chamar, primárias ou básicas, ou iniciantes, ou tudo bem, mas todos nós um dia as tivemos. com Por isso certeza. é legítimo que qualquer pessoa, por mais avançada ou menos avançada, tenha essas questões, e eu criei uma persona para colocar essas questões ou para fazer esse tipo de perguntas mais embaraçosas, mais tipo, não estou a perceber nada disto, e fazer essa personagem assim mais ok. E depois que venha o especialista, e eu também não queria ser o especialista que está aqui de frente à câmara, chato, a dizer-vos, olha, o pigmento A mais o B faz isto, e a técnica e a coisa, e é chato, e tens que usar esta gama, e vai ser a resistência à luz, X e Y. Pá, não queria ser aquele chato sempre a dizer coisas chatas, por isso criar uma Mas coisa interativa. precisamos de todos os canais, porque efetivamente, Exatamente. se eu quero subir o nível, se eu quero subir o nível, eu não posso manter nesse primeiro Não patamar. Eu tenho podes. efetivamente que entender como é que as minhas tintas funcionam com o UV. Eu tenho efetivamente que entender que um tipo de pigmento e um tipo de tinta deixa mais brilho ou menos brilho, pela sua natureza, pela natureza do seu pigmento. E lá está a arte da técnica. Aí é saber escrever na técnica. A tal questão que temos falado sobre escrever o romance, e tu queres escrever o romance sem saber. Olha, podemos pensar que a técnica é a gramática da cena, da literatura. É tudo, Leonel, porque a técnica também são as letras e também é a base. Porque se tu Sim, fores a à técnica, literatura. a caligrafia, por exemplo, também é Não, importante. a técnica é tudo. Olha, vamos agarrar na literatura, é muito interessante. A literatura passa por um momento, e eu já não vou falar de pré-Biblioteca de Alexandria, porque isso já é longe demais na história para ter alguns dados mais concretos. Vamos ver mais perto na história, depois da Biblioteca de Alexandria, em que, por exemplo, que está muito bem descrito e muito bem tratado no romance da Rosa, como é que se chama? Em Nome da Rosa, O nome da Rosa, sim. que era a dificuldade de entender e de saber o que estava dentro dos livros. E que só um monge ou dois monges é que tinham acesso a uma biblioteca, e quando esses monges morriam, a passagem do que estava lá dentro ficava completamente perdida outra vez por mais não sei quantos anos. Até aparecer alguém que faz uma coisa que é a indexação e põe Hum. lombadas nos livros. Os livros deixam de ser rolinhos e deixam de ser manuscritos vários enfiados dentro de pastas e passam a ter lombadas indexadas. Indexadas significa que está escrito o que é que está lá dentro. Olha aqui uma cena. Estou aqui a ter momentos filosóficos na minha cabeça. O que é que tu achas desta evolução? Lá está, que nós pegamos na transmissão do conhecimento de gerações e gerações, em que isso nos poupa energia na experimentação, na Com, verdade é isso que acontece, com certeza. mas que na verdade vais buscar então os livros que estão indexados e que realmente começa a haver uma organização da informação e do conhecimento, e que já não é preciso, lá está, estarmos a passar esse conhecimento massivo, digamos assim, de pessoa para pessoa, está uma organização, e Tá. chegamos à inteligência artificial. Ui. Ui, pois, como é que tu vês agora, hoje em dia, essa transmissão de conhecimento? Bom, vamos associar isto à pintura, porque Não, é importante. sim, podemos associar à pintura, mas a questão vai na transmissão de conhecimento. Só esta pontezinha, Mas foi a havendo pintura, agora. mas foi a Sim, pintura que sim. fez a responsável pela transmissão do conhecimento. Se é a pintura e o desenho responsáveis pela transmissão do conhecimento no início, e são os mesmos que são responsáveis pela transmissão do conhecimento posteriormente,
porque não há literatura sem os símbolos, não há símbolos sem o desenho e sem a atribuição de valor ao símbolo do desenho. Deixar de certo. ser abstrato, passar a ser um A, um B, ou um C, ou no caso do mandarim e de outras línguas, cada ícone tem todo um significado à volta para além de uma letra. E, Certo. portanto, se nós virmos que toda a passagem de conhecimento foi feita assim, o que o AI está a fazer não é passar conhecimento nenhum. O Eu AI acho não que é passa mais. conhecimento nenhum. Não, mas é a Tal, parte da aquisição desse conhecimento. tal Acho que como é o Google não passa. uma evolução da indexação. Será? É uma absoluta evolução da indexação e a primeira é o Google. Certo. O Google é a primeira indexação digital. Esse é o sucesso do Google. É ser uma indexação digital. Toda a informação que estava perdida nos sites e que ninguém sabia mexer, o que hoje é conhecida como a Dark Web. Portanto, a Dark Web é tudo o que está fora das listas da Google e de outros, dos Altamiras e dos DuckDuckGos e dos, sei lá, não percebo muito disso, Dos motores de dos pesquisa. motores de busca. Tudo o que está fora e que tu tens que saber onde é que vais. Isso é a Dark Web, ou isso é a base primária da Dark Web. A Dark Web há de ser muito mais extensa do que isso, mais uma vez, não sou um perito. Mas o que tu tens com o Google e com esses motores de busca são autênticas indexações. E nós estávamos à espera que isto revolucionasse a humanidade no sentido de exponenciar as mentes, mas não está a ter o efeito Fez previsto. o efeito oposto, porque já não tens esforço, já não precisas ter esforço de procura, já não precisas ter esforço de pesquisa, tudo é mais fácil. Isto é, o teu cérebro não precisa de gastar energia a absorver a Pois, informação, o porque problema. sabe que tu vais pegar no telefone e que chegas a essa Pois. informação por Mas e onde dois é que estão os cliques. filtros? E onde é que estão os filtros? Como é que eu filtro essa informação? Porque uma das coisas que eu ouço mais Pois, hoje em e dia é por as pessoas a isso, contradizerem-se na mesma frase. e isso entra as fake news aí no meio. Ui, 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 ui. Mas se quisermos voltar à passagem de conhecimento, não é? Eu se for à AI, tudo depende do que é que eu vou perguntar à AI. Vamos, Sara. Aliás, somos das primeiras gerações que se está a comprovar que o cérebro está a diminuir e não a aumentar. Fisicamente, Infelizmente. em termos científicos. Por outro lado, Já não por outro somos lado, ensinados a pensar. não, mas ó Sara, por outro lado, lá está, a maneira como vemos tudo. Por outro lado, podemos ver esse fenómeno de outra maneira, que é o cérebro está-se a ver livre de partes que já não fazem falta, para não perder energia com elas. Porque a energia que o cérebro gasta é uma energia muito alta. É o órgão mais Gasta mais energia gasta energias. para ter o cérebro, o corpo a funcionar. E portanto, se calhar está-se a ver livre das coisas que não são necessárias, como por exemplo a nossa capacidade de calcular a velocidades abismais, situações matemáticas como 1 mais 1, ou 4 vezes 4, ou 5 vezes 7, ou por aí fora. A Sendo tabuada, que já hoje não se decora a tabuada. já não se decora a tabuada, está nos telefones, está em todo lado. Vamos lá. Já não se decora a tabuada em lado nenhum, ainda se tenta que os putos decorem a tabuada até à quarta classe. Mas eles depois chegam ao quinto ano e até têm a calculadora aqui no smartwatch. Não, já foi a vida. A tua filha teve que decorar a tabuada na A primária. minha filha teve que decorar a tabuada, mas não. Há aquele lápis, que nós tínhamos o lápis fofo, pois Da era. Nós Viarco. tínhamos o lápis. Existe a versão da Viarco, preto, com verniz transparente, com a tabuada, lindo, essa versão. Lindo, a Laviar que tem uns produtos espetaculares nesse Tu sentido. rodas aquilo, tipo, na verdade é um lápis preto, não vês, mas em verniz está escrita a tabuada na mesma. Lindo, lindo, Lindo. lindo, lindo. E é esses auxiliadores de memória, mas não decorou, digamos. Claro. Exato, a Lá minha filha está. tentou decorar a tabuada, Não ia mas não decorou. não ia gastar energia com isso, tinha coisas mais É uma importantes a pergunta. fazer. Aliás, atenção, Lunel, Sara, estamos a perguntar as coisas aqui, não é? Portanto, será que o cérebro está a diminuir porque está a perder capacidades ou se está a ficar mais focado nas capacidades que precisa, sendo que tem uma máquina tão grande de apoio ao seu lado constantemente e numa massa social tão grande? Olha, boa observação. Eu queria perguntar à Ana porquê é que desvaloriza? Ana, se faz Porquê é que favor, desvaloriza? se conseguir resumidamente aí por escrito, porque é que a AI desvaloriza as artes? Esse argumento. Pronto, eu não queria já eh, dar a minha opinião, se calhar. Mas continua, vamos Mas até a vai Ana. avançando, vai avançando. Enquanto a Ana aceita o desafio.
Eu vejo o AI como uma ferramenta. Como Completamente. foi o Google, como foi termos um lápis ou um pincel ou uma tinta para pintarmos. É uma Uso ferramenta. o chat GPT Todos todos os dias, hoje em dia. os dias. Todos Eu os não dias. digo todos os dias, mas todas as semanas, certamente. Todos os dias. Até te digo mais, por exemplo, notícias. Eu estou a pintar. E eu, se me quero focar no que estou a fazer, eu sou manual. São manualidades. Eu não posso estar, diz a Maggie Philip, biologicamente faz sentido que se perca o tecido que não faz falta, por exemplo, ou que já não é usado. Pode ser uma das razões pelas quais Tal, temos. É um exemplo. tal como a, É uma perspectiva da eu coisa. acho, eu Não... acho que a Maggie trabalha com dentes e eu acho que sim. Eu tenho Tal como colegas o meus, apêndice, já não se sabe para que é que serve o seu apêndice em tempos há de ter servido para qualquer coisa, não é? mas há colega, conheço pessoas que já não têm, já não sei, é aqui, este aqui entre os Já não incisivos, não é? temos canino, já não temos canino, acontece. Não, não é os Podemos perguntar caninos. à Maggie, É o é o outro ao canino. lado, ou os caninos, é assim uma coisa. Qual é, Maggie? Qual é que Eu tenho uma colega minha está a que já não desaparecer? tem, que já não tem. E os Qual é que sisos está a também, desaparecer? ok. E os sisos também, cada vez menos pessoas têm os 4 sisos. Ah, ah, ok, ok, ok. Nesse sentido. Uhum. São os Sim, prémolares. pá, é isso. Por sermos bué de dentes, estás aqui. Ah, mas sim, essa questão dos dentes, conheço uma colega que já não tem. Isso. Eu vi outra coisa que também já começamos a não ter. Acho que é partes dos dedos que já começam a não ter tanta Há utilidade. uma fossa, ao que parece, não, outra vez, não são peritos, são informações que uma pessoa vai lendo. Ao que parece, estamos a ganhar uma mutação genética que está relacionada com o apoio do telefone no mindinho. Ui, isso já está muito à frente. Esses já são seres muito evoluídos. Mas sim, sabes qual é? Esta posição constante. Sim. Sa- Se calhar tenho que pôr o anel atrás, que é para não gastar esse. Ok? Aquele anel na capa. Aquele anelzinho Sabes, da capa. sabes qual é o exercício que nós fazemos que gasta mais energia ou que gasta mais calorias? Pensar. Está associado, mas há uma coisa específica. Ok. É a tomada de decisões. Ok. Espetacular. Tomares uma decisão, E olha o que vê- olha o que nós estávamos a falar da pintura há bocado, que eu sem saber que tu ias dizer isso, disse. A pintura é super complexa e é sobre as tomadas de decisão, umas em cima das outras, de desgasta valores, de imenso, tons. desgasta imenso. É um Mas um desgaste absurdo. 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 Até rimar. E é- Porque, aliás, vocês sabem, eu não sou pintor, eu friso constantemente isso, mas uso, o restauro, faço imensa cor. O exercício de fazer cor é Ui, horrível. Para mim é horrível porque gasta-me imenso, eu saio cansado. Porque às vezes, por exemplo, no caso da pintura, uma pintura construtiva, vocês fazem nós cor, já vão dando vamos aí. fazem pinceladas, eu às vezes tenho que fazer uma pintinha, tic, e tenho que demorar 5 minutos a fazer a cor, ou mais. E só tenho que Mas chegar isso lá e é. faço tic. Olha, não, calma. Isso é porque tu não tens um color checker. Ah, está certo, está Porque se tu certo. tivesse Faz lá, um faz lá. collar checker, estás a perceber? Fazias isso no instante. Eu estou a brincar, mas a razão pela qual eu desenvolvi o collar checker, no sentido, desenvolvi, atenção, isto foi desenvolvido com a Dart Cor e com o Lionel, o primeiro protótipo veio de mim, porquê? Porque eu tinha imensa dificuldade e ficava exausto a tentar fazer cores. E com toda esta teoria da cor. E pensei, de certeza que no tempo do grande domínio da pintura e da cor, da Renascença e por aí fora, dos iluministas, dos impressionistas e dos grandes domínios da pintura, que eu acho que hoje em dia a pintura não está propriamente muito dominada. Eles tinham ferramentas para calcular e para estudar a cor. Okay? O color checker já existia, era uma ferramenta assim mais parecida com o Y, ok? Em que tu pões a cor aqui à frente. Faz anos. Não sei o que é que aconteceu aí. Tu pões a cor aqui à frente e aqui consegues isolar a cor. Portanto, ao fazer o isolamento da cor, muitos artistas fazem quando querem fazer, estão a ver a cor do céu, a cor de uma parede, a cor de uma roupa, isolam a cor, porque é mais fácil isolarmos a cor de tudo o resto para fazermos uma leitura correta. Portanto, usamos isto para isolar a cor e deste lado usamos para pôr a cor que fizemos na paleta. E conseguimos
fazer uma comparação muito direta das duas. E depois tive que desenvolver esta brincadeirazinha que está aqui, não é? Porque isto é super importante para aliviar as dores de cabeça, Leonel. Pois é. Sabes que foi contigo que eu fiz a primeira vez esse exercício? Eu custa-me admitir isto. Ora bem, trabalhei 7 anos em restauro. Nós começámos a trabalhar, eu já devia andar aí com 2, 3 anos de arte de cor. E houve uma altura que eu decidi fazer cor só com 3 cores primárias. Não sei, decidi. Eu disse, isto é tão fácil. Porquê? Porque não tens que ir às 27 mil cores que tens no carrinho Com e certeza! só tens que ir a complementar para Mas descompensar a espera outra. aí, Eu disse, espera aí. Foi isso que tu fizeste comigo pela primeira vez? eu fiz isso contigo pela primeira vez. Estás a ver? Porque eu, do estudo todo que fiz, percebi rapidamente que grandes pintores com colorações absolutamente absurdas só E tinham com, acesso a só esses com pigmentos. 2, Só 3 tinham cores, sim. acesso a esses pigmentos, não Mas, havia outra mas coisa, Leonel. antigamente não havia mais, exato. Não havia Não havia mais. mais. Portanto, Sabe? eles tinham de conseguir. Houve Como? um pintor que me disse assim: nós hoje, pintores, somos uns privilegiados do caraças por termos acesso a tantas cores, a tantos pigmentos. Não, E é não, verdade, não, é um problema. É como dar demasiados brinquedos a uma criança. certo? Demasiado estímulo. Perdem o foco. Percebes? Eu quando descobri a dar de cor, e voltamos a essa conversa, quando eu descobri a dar de cor, uh, eu lembro-me que a Sara, primeira por isso é que coisa. estamos aqui nós, Sara. E Ana, nós ainda vamos ao aí. O que me apaixonou na dar de cor logo, quando o José Teibão me Fui apresentou, eu sei, podes era o admitir. teu. Mas tu não tinhas bigode na altura, pá, agora com Oh, bigode não. cortei outra vez, estava demasiado rebelde, aquelas pontas, estava com as pontas espigadas, teve que ir à vida, não dá, O, o, não estava a saber gerir. facto, o facto de tu teres efetivamente tintas monopigmento foi o que me atraiu. Porque esse é um dos maiores crimes da arte moderna. Para mim, para os pintores, para os pintores tradicionais. Pá, é a maneira como as marcas trabalham e fazem cores. É assustador. Fazem cores para as lojas, fazem cores da moda, dão os nomes às cores que são da moda, põem 5, 6, 7 pigmentos lá dentro. Marketing, marketing, Não, não pode marketing, ser. pois não pode, mas isso lá está, cabe também ao conhecimento de cada um. Eu, eu sigo uma pessoa que eu sou cliente dessa marca de suplementos, pronto, e que na verdade ele tem uma maneira de valores próprios e que segue e que tudo certo. No entanto, a marca dele vende aquilo que as pessoas querem, não vende a ideologia dele. Exatamente. Muita coisa que ele produz e faz, ele não consome. Claro. E sai fora do registro dele. O que é que lhe interessa? O que é que me interessa eu estar a fazer? Olha, por exemplo, eu sou apaixonado por terras e perdi imenso tempo a criar a carta e a fazer pesquisa de cores e ali nas terras, fornecedores de terras, e estava a pensar ter 10 terras. São as cores que eu menos vendo. E para que é que eu vou estar a criar uma carta de terras incrível se ninguém compra? Eu tenho que fazer é o que o cliente quer, não é aquilo que eu acho que é incrível para mim. Não é? Pois, Na minha porque perspectiva de criar marca. Eu Porque se percebo. calhar quem sabe misturar cores, quem pinta, uma terra ou duas terras chegam, não é preciso. Certo, certo. Mas lá está, a análise de mercado e perceber o que é que o cliente quer e o que é que estão à E eu procura. pergunto-te se não continuam a sair mais sempre as tintas tradicionais. É o Rumber, é o Raw Umber, é o Burn Umber, é o Siena, é o Ultramarino. São as cores que mais. Não, eu também eu achava. Qual Então, é a cor, qual é a cor que sai mais? é o Mas isso é branco. genérico. É o branco. Não? É o branco. Sim, pronto, ok. O branco está ao nível dessa outra cor. E já tinha lido notícias sobre isso, que é a cor que sai mais em todas as marcas, e eu comecei a comprovar que efetivamente essa é a cor que sai mais. Ok, é o amarelo. Não. Então, Deixa eu só lançar aí palpites. Qual é a cor que se vende mais? É genérico isso, que e não é só na engraçado. minha marca. Não faço ideia. Comentando aqui a Sara, ela já atende muitos artistas, que a Sara trabalha numa loja de artes, de venda de produtos artísticos. Não vamos fazer publicidade às outras, aqui é só publicidade à arte de Exato. cor. Temos Já pena, temos 30% falado de desconto. de Viago. Aviar, pronto, não é concorrente. Vá, Vá, até pode ser parceiro, até vá. pode ser parceiro. Que lá está, dizem-se artistas super conceituados e não sabem a teoria de cor. Aprovado.
E Aprovado. já houve artistas que eu, opa, tenho uma história engraçada, que fui fazer uma apresentação da marca e a falar um bocadinho sobre a artista, a experimentar as cores com ela. E lá está, são aqueles artistas que estão habituados a ter aquelas cores específicas, não sabem de cores monopigmentares e está tudo certo, gostam daquela cor já Sim. pré-feita e ok. Já E trabalham assim há muitos anos, está tudo bem. está tudo certo. E estão habituados àquela cor específica daquela marca e só usam aquilo e não dá para sair dali. No entanto, estava a fazer uma apresentação, ele disse, olha, não, eu sei, tu estás meio a vender essas cenas e está tudo muito fixe, mas olha, eu queria era esta cor aqui. E eu, ok. E eu pego naquela cor ali e em 10 segundos fiz-lhe a cor. Ali à frente dela. Então, Tic. eu disse, mas então está tudo bem, virei aquilo ao contrário, só para dizer, pronto, isto tem 3 pigmentos aqui, está a ver, este aqui e tal, não sei o que mais. Expliquei o raciocínio de construção de cor que estava ali por trás da marca. E então pousei aquilo e peguei nas minhas e disse, você consegue, juntei esta mais esta e esta e já tenho aqui a cor. E ela ficou assim, tipo, sou pintora há 20 anos e eu nunca consegui fazer isso. Não sabem teoria da cor. Pois. É. E voltamos à conversa do início da live, não é? Vamos aqui que já temos muitas cores aqui. A falta Olha, de base. ocre, não. Verde, não. Preto, também não. Alto. Espera aí. Azul. Azul. É o azul ultramarino, é a cor que mais se vende. Eu diria, então, estava na minha primeira lista. Esteve na minha primeira lista. Eu disse, ultramarino, tem que ser. Ultramarino, branco, as cores clássicas. Depois os vermelhos entram na depois vem o vermelho e o amarelo. Sim, o vermelho e o amarelo, as primárias é normal. São as primárias. É o que sai mais. São as primárias. É o que sai normal. Claro. E hoje sai mais o ultramarino. Houve épocas em que saía mais o cobalto. E pronto. Sim, estou a falar o azul em geral é o que se vende mais. Claro que o ultramarino é o mais convencional. Porque é muito engraçado. E o cobalto é caro. E o fetalo é mais frio. Porque e mais potente. O azul é a cor que tem mais tons de todas. O azul é considerado o tom que tem mais espectro. A variante de azuis, não perdendo o azul, é brutal a comparar com as outras cores. Adoro este comentário da Sara. Adoro este comentário da Sara. E se a torna... se a cor ou a tinta não for opaca, é porque está estragada. Eu vou fazer print a isto, Sara. Deixa-me fazer que isto vai dar mesmo a história amanhã. Vai lá um sorriso assim. Ultramarino, com certeza. Olha, e voltando ao tema da AI, que é muito importante nos dias que correm, porque podemos comparar a AI com o que aconteceu com a fotografia. Ok? No início, quando apareceu a fotografia, a pintura também sofreu um impacto muito grande. E agora com o aparecimento da AI, parece algo semelhante. E se pensarmos bem, a fotografia também não tinha propriamente muito respeito pelos copyrights no início no início da fotografia. Não é? Eu chegava a um museu, tirava uma fotografia com os quadros todos que lá estavam, eu mostrava a fotografia como sendo minha, e os quadros que estão lá, afinal de contas, estão a ser expostos de outra maneira, sem passarem pelo copyright a que deviam estar sujeitos. Se calhar o início da fotografia também foi uma afronta para a pintura. Com certeza. É no início da fotografia que aparecem os Turner. É no início da fotografia que aparecem os Turners da vida, não é? E o John Ruskin. O John Ruskin, quando escreve o tratado da pintura e da composição, para ajudar a defender a composição do Turner, na altura, não é? O Turner não tinha a aceitação que tem hoje em dia. As pinturas do Turner eram complicadas. E é com a defesa teórica do John Ruskin e com os tratados que o John Ruskin escreve que a pintura do Turner ganha relevo, ganha relevância. Okay? E isto surge quando a fotografia aparece, porque os pintores também têm necessidade de se afirmar, não é? E de ultrapassar a fotografia. Portanto, nós estamos a representar mais do que aquilo que a fotografia consegue representar. A fotografia é muito concreta, é aquilo. O artista consegue representar muito mais do que aquilo. Consegue representar a atmosfera, consegue representar movimento, consegue representar realidades alternativas que não estão lá. Não é?
E é também o início dos grandes movimentos modernos e da desfragmentação da pintura. Ok? É por isso que já não é preciso saber pintar como um realista, porque já não é preciso retratar os reis. Nós agora nem é preciso retratar nada. Agora é preciso falar sobre a intelectualização da pintura. E aparecem também os impressionistas. Nada. Só estudar a luz. É preciso que eu vou receber 2 retratos, porque houve pessoas que me disseram, e tal, das caixinhas em desafios, eu vou-te fazer 2 retratos. Por isso, é preciso sim saber representar aqui o moço da boininha. Isso é recente outra vez. O gosto pelo retrato pintado é outra vez uma contemporaneidade, não é? Teve perdido durante um tempo e depois voltou a aparecer porque efetivamente a pintura capta coisas que a fotografia não capta. Verdade. E há pessoal que não gosta, não sei se queres falar sobre isso, que não gosta de pintar em fotografia. Porque De fotografia. sim, porque supostamente tira perspectivas da realidade Várias. do 3D. Queres falar sobre isso? Várias. Tira várias perspectivas da realidade do 3D, porque a fotografia faz um achatamento do ligeiro da imagem. E quando não faz, olha o boininho! E quando não faz, Ele ainda não fez nenhuma live, não foi? ui, mas não é comigo. Já está. Que provocação. Até me perdi agora. Agora procura tu o fio à meada. Agora procura tu o fio à meada. É assim, não sei. Estavas a falar então da relação entre representação do real ou de fazer pintura. Agora me perdi, mas pronto, Não é eu preciso. chego lá. Fotografia. Não, A entre fotografia tem fotografia várias. A e a fotografia tem várias representação. a fotografia tem várias alterações da percepção da realidade. Várias. Não é? Não é só uma. Porque Pois, basta depender da lente, do tipo de fotografia e por aí fora. completamente, Isso já completamente muda. o nosso olho não funciona como uma lente de fotografia. Eu numa lente de fotografia eu consigo fechar o diafragma. Ai, Olha, corações! Que bom! uau! Eu consigo fechar o Eu sinto diafragma há corações. O teu é espetacular, mas não dá. de tal maneira que a luz deixa de entrar pelas laterais e entra só de frente, não é? O que me cria uma imagem super nítida, super sharp, super contrastada, super detalhada, que não, o nosso olho não produz. O nosso olho produz uma imagem muito mais aberta, o nosso olho produz uma imagem E mais porque ampla, temos 2 olhos. 2 olhos. e porque temos dois, não temos só um, 2 olhos. e porque por muito que nós fechemos a nossa íris, a reflexão da luz não é como na lente, portanto vai sempre entrar a luz atmosférica e tu consegues quase cortar a atmosfera toda com a fotografia. Olha uma cena. Porquê é que não existem máquinas fotográficas com 2 lentes? Não faço ideia. Com 2 olhos? Não faço ideia. Tens que arranjar um Lionel para isso. Um O Lionel quê? da fotografia. Não, agora está o gajo da boininha a fazer questões estúpidas. Porque, então, se nós temos 2 olhos Não me e o perguntes, nosso não me cérebro perguntes. faz a interpretação da realidade através destes 2 pontos de observação, que depois faz cenas lá para trás e junta tudo, não sei o quê. Pá, não sou também especialista nisso. Mas se calhar uma máquina com 2 lentes e fazer uma leitura a partir de Se duas calhar há. lentes, Se calhar há, não não faço sei. ideia. Não sei. O que eu sei é que a pintura permite captar coisas que efetivamente a pintura não capta e as perspectivas da fotografia são muito tramadas. Pois é, E se nós vamos também atrás essa da parte da perspectiva da perspectiva. fotografia, a maneira como depende, como faz inclinar as laterais todas, não corresponde à realidade do nosso olhar, ok? Claro, cones e bastonetes. Cones e bastonetes, porque um é responsável por ver os contrastes. Os cones e os bastonetes são uns pelinhos, não são bem os pelinhos, mas é o que tens dentro dos teus olhos a detectar a luz, os contrastes e a detectar os tons. Portanto, os cones e os bastonetes representam a base da pintura. Nós, quando vamos pintar, primeiro valores, depois tons. É a mesma coisa que os cones e com os bastonetes. Uns veem valores, os outros veem tons. Não é? E cada fóbia, portanto, cada passagem, a maneira como a luz passa na minha fóbia, na tua fóbia e chega lá dentro, já vai alterada. Não é por acaso que eu vejo um tom e tu vês outro tom. Podemos estar os dois a olhar para o mesmo laranja.
Ok, faz sentido. E vamos interpretar de maneira diferente. não é? E a Sabes porque é que luminosidade, e a os luminosidade da daltónicos. fotografia, Mas desculpa, a luminosidade da fotografia é fixa, ok? A luz natural não é assim tão fixa quanto isso. não, Mesmo de todo. quando estás a pintar numa caixa de luz. Olha, diz o meu o Pichel Paintings, cones, cor, bastonetes, tons. Claro, É claro. preciso, é preciso, é preciso clarificar que o Pichel Paintings é o meu pai. E que, Pronto. Ok. e que Não, portanto, aquele bono é incrível. é Ah, o vício dos chapéus. Cada um com o seu. Mas tu podes tirar o teu, não é? a sério? Não, agora vais ter que aguentar. Agora também já não nos vamos esticar muito mais, mas vais ter que aguentar. Tu és forte. Não. O que é que eu Olha, ia eu quero, dizer? quero terminar com o AI, com a Ana. Ana, eu também concordo, é muito complicada a história do copyright com o AI. Tanto em todos os sentidos. Todos os sentidos. Muito complicado. Eu não sei como é que isso vai ser resolvido, nem é a minha área, não tenho nada a ver com isso. Mas é muito complicado. É. Eu tinha uma pergunta aqui, já me foi. Já me fui, já me fui. Com E os será, bastonetes será, por... Ana, será, Ana, que isso não atribui ainda mais valor ao que nós estamos a fazer hoje em dia? Portanto, sendo esta Eu acho que sim, eu sobre o acho que sim. grande valor da pintura, o Esta, valor primordial da pintura, não acontece a mesma coisa agora aqui. Será que não vai ficar ainda mais valorizada a pintura humana eu vejo dessa e, forma. O e facto bem de defendida? cada vez haver mais tendência para a robotização, para a produção em série, para toda essa parte digital, quem conseguir se manter no domínio das técnicas da manualidade vai Com se certeza. destacar ainda mais, Com certeza. vai Mas ter ainda mais valor. para haver domínio da manualidade, tem que haver conhecimento técnico. Para haver conhecimento técnico tem que haver transmissão desse conhecimento. E voltamos ao início da nossa live, o verdadeiro valor da pintura, que é a razão primordial da transmissão de conhecimento. Começa tudo com a pintura, com o desenho e com a escultura. Oh, pessoal, o que é que vocês acharam desta live? Exatamente, Eu também concordo, concordo. cada vez concordo Claro, mais com isso. plenamente, Aliás, completamente. eu sinto isso não, não propriamente associado ou comparado com essas realidades, mas lá está, eu trabalho bastante com a técnica, com o restauro, é Que tudo muito. é a nossa próxima live, a alquimia da pintura. E é, olha, já fico aqui com um stalkerzinho. Mas lá está, o facto de eu trabalhar basicamente com coisas que há muito pouca gente que faz, eu sinto-me de certa forma valorizado, Com certeza. porque Faz sentido? Faz é sentido? fácil, não é fácil, é fácil, mas ao mesmo tempo difícil. O facto de ser uma pessoa que, que sabe coisas específicas, fica difícil de encontrar as pessoas certas para comprarem os meus serviços, porque não é uma massa, não estou a trabalhar com as Não, massas, em que não, facilmente não. encontramos o nosso cliente, mas ao mesmo tempo, quando encontro, fica difícil dele dispersar, dele ir procurar uma concorrência, ok? Claro, Por claro. isso, vocês, a partir do momento que encontrarem o vosso estilo, o vosso caminho, o vosso produto, Não, 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 mas espera, vocês vão espera. chegar a um Antes ponto disso, incrível. não, mas antes disso tudo, já chegaram lá, porque estamos aqui a falar de pintura com técnica, com tradição, com arte técnica para além da arte intelectual. Já estamos a fazer isso. Era aí que eu queria chegar. Portanto, demos a volta ao nosso tema, é o que é bom para a nossa live, e voltamos ao início. O valor da Espetacular. pintura, não é? É esse mesmo. Só o facto de estarmos a pintar nos dias que correm é espetacular. Já tem um valor incrível. És pintor de paisagem, ótimo. É retrato, ótimo. É manual, é com técnica, é com arte. O balanço desta arte que temos estado a Boa. falar. Portanto, vão haver mais lives. 15 em 15 dias, eu e o Becan vamos abrir aqui isto e vamos falar e filosofar sobre estes temas e outros mais. Por isso, lanço também um desafio para vocês. Isto agora vai ser lives e desafios. Mas agora não vamos expor tantos, que eu também não vou andar aqui a distribuir caixinhas por todos vós. Já chego, tá? Não abusem. No entanto, fica a minha caixa de mensagens à vossa disposição para mandarem temas também para nós discutirmos. Ok? Com certeza. Faz sentido. Pode surgir aí temas interessantes e aproveitarmos então as vossas opiniões, os vossos dilemas, as vossas inquietudes e reflexões para nós trazermos também para aqui
E até quem sabe, olha, fica aqui Virmos a também outra convidar, coisa. virmos a convidar alguém para se juntar a nós, não é? Porque isto está para ter 4 pessoas aqui. Não sei se vocês sabem. Exatamente. Normalmente abrem só 2, mas haver aqui um terceiro elemento ou um quarto e criarmos Exatamente. aqui uma team de debate e não sermos só nós. Portanto, desde já, obrigado a todos pelas interações, porque acho que é disto que estas lives vão ter de viver, Foi é desta incrível. conversa, Foi desta incrível. interação. Por isso, obrigado a todos por terem estado cá e participarem e mandarem as vossas larachas. Exato. E aturarem as nossas larachas também, porque estamos aqui numa de descontração e debatermos isto. Estas lives, o objetivo acho que é um bocado esse, não é, Leonel? Não estamos aqui a... Certo? É um bocado o que nós fazemos, é um bocado o que nós fazemos no off. Sim, nós temos imenso este tipo de conversas pessoalmente e por telefone e sempre que estamos juntos, mas na verdade é pegar um bocadinho no conceito que já existia antigamente dos artistas se juntarem e debaterem e falarem sobre os seus devaneios e trazermos isto para a nossa realidade. A realidade de hoje é que estamos no digital e já não vivemos sem o digital. Por isso, é inevitável. Esta é uma forma fácil e sem grandes logísticas, sem grandes... Curiosidades ainda por cima, hoje em dia, não é? É só clicar no botãozinho, estamos aqui todos a falar, vocês estão a ouvir e ficamos aqui um pouco, todos nós, a debater as nossas ideias e fazer estas partilhas. E para vos tirar um bocadinho, que eu sei que isso custa, foi um bocadinho o desafio que eu também lancei na outra live das pessoas se exporem. É isto que nós estamos a fazer, é isto que eu estou a fazer. Sei que o Beckon também não é a pessoa mais confortável do mundo a estar-se a expor. Tenho boa vontade, sim, mas sei que também há uma luta com as redes sociais, eu sei, está tudo certo. E é isto que vamos ter que aproveitar. É esta a nossa realidade, é isto que vamos ter que viver. E vamos tirar partido disto. Olha, Sara, por isso... uns estão no norte, outros no sul e mais, porque temos público a falar português, que também é uma coisa importante, conteúdo com este tema. Olha, o teu também faz. Faz. Deste tema. Mas não faz Com estes temas em português. Assim, Porque há muita coisa em inglês. Há muita coisa em inglês, mas há pouco em português, e temos aqui público que não é de Portugal. Eu conheço aqui, estou a ver aqui várias ligações que não são de Portugal. E mesmo, portanto, agradecer a participação de todos e o terem interagido connosco desta maneira é espetacular. A Dar-te Cor tem tido um bocadinho este caminho, um bocadinho internacional, um bocadinho português, mas cada vez mais faço conteúdo em português, lá está, as lives são em português. Também uma forma de... O meu inglês não é o mais confortável, mas vamos ter lives em inglês. Fica já aqui a promessa. E vão adorar ver o que o Linela disse cara em inglês. Vai ser lindo. Usa a boina, por favor. Não sei, vamos depender da seriedade. Mas lá está. Mas o objetivo é o português, é continuar aqui a falar em português, porque não há conteúdo, não há quase nada. A Dar-te Cor sempre foi o trazer qualidade e trazer bons produtos e conhecimento para Portugal, porque não há. E por isso não posso fugir dessa parte, não posso fugir dessa gênese e é isso que vamos trazer para aqui. Dissecar, sim, eu gosto muito de dissecar cenas. Dissecar, continuar a secar. Próxima live, vamos dissecar a alquimia da pintura. Portanto, se hoje foi este lado mais mental da pintura, da escultura e do desenho, o próximo vai ser o mesmo tipo de acompanhamento, mas o lado técnico e o lado mais alquímico dos materiais. Na alquimia vamos falar sobre aquela conversa super deep que tivemos com vista para a praia, super romântica. Tens sempre que passar por aí quando falas de alquimia. Não podes falar de alquimia sem entenderes o fundamento da alquimia, não é? Ui, eu depois respondo-te em off nisso, não posso falar de umas coisas que eu sei. Vai ter que ser. Vai ser incrível, pessoal. Dia 20 de janeiro ou 24 de janeiro, Leonel, a nossa primeira live. Já não sei, tenho que ir à agenda. Ou se calhar temos que fazer uma antes, 15 de janeiro, sendo que já começámos e que esta aconteceu. É assim, não quero... Vou fechar um bocadinho esta dinâmica e acalmar um bocadinho nas 2 semanas de Natal e Ano Novo. Acho que vocês merecem também. Está fora. E depois voltamos outra vez com lives depois do meu aniversário. Que é 9 de janeiro, por isso logo na primeira semana. Começamos na semana a seguir já com a primeira live. E entras na sexta-feira a seguir, se calhar, que é para aí
É para aí 15, X. 15, 17, entre 15 e 20 de Por janeiro. aí, é por aí. É por Entre aí. 15 e 20 de janeiro. Em janeiro, ali a partir da segunda semana de janeiro, voltamos outra vez aí em força. Também preciso me reorganizar aqui umas coisitas Muito e bem. depois aí conteúdo digital vai voltar aí a bombar. Por isso, pessoal, fiquem atentos, reservem aí já as vossas agendas. Fazinho. E não se esqueçam, aproveitem que estamos com uma promoção incrível, 30% fixo no site, mais 10% extra com o cupom XMAS10, XMAS10, Eu já ok? Não se escrevi esqueçam. e eu Ficam quero com, 3 lomas. ficam com 40% de desconto até sexta-feira e portes grátis para Portugal com compras acima de 75 euros. Pessoal, aproveitem. É só até sexta, termina mesmo sexta. Depois eu lanço, tiro os descontos. E isso fica, ok? Ei, tenho aqui uma capricorniana que E está a tens que enviar fazer uma mal. prenda, Leonel. Agora já está. Não, eu é Já que tenho está. que, mas eu é que tenho que mandar sempre tudo. Eu Claro, é que tenho que receber tu também. é que és a dar-te cor. Caraca, Dar-te cor. Tu é que dás, Leonel. a sério. Vamos nessa. Este pessoal. Pessoal, olha, acho que chega Muito por obrigado hoje. por tudo. Foi incrível. E vemo-nos aqui na próxima live, ok? Beijinhos e abraços do Leonel, fundo do, ótima do, iniciativa. do Obrigado fundo por do tudo. tubo. Esqueça, aqueles abraços do fundo do tubo. Até já. Tchau, pessoal.